Com bola rolando, hein, bebê? Valeu, Batista. Um abraço a todos. Acompanhem a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, será o comentarista da transmissão de hoje. Ótimo trabalho para você, Tigrão. Valeu, Batista. Até já. Um abraço a todos. Até já. Leandro Boles vai narrar o jogo aqui na Bandeirantes. Todos estão convidados para acompanhar a transmissão do Boles. Valeu, Boles, um abraço para você, ótimo trabalho. Valeu, Batistão, é isso aí, convidando a audiência neste finalzinho de feriadão, grande jogo, tem Corinthians e São Paulo já na emoção da voz aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, Batista. E eu convido a todos para acompanharem uma matéria sobre a Rádio Bandeirantes, que está completando 92 anos no portal www.band.com.br band.com.br, matéria especial, inclusive falando de que a Rádio Bandeirantes ao concurso não concorre mais desde 2019 ao prêmio ACESP, porque pelo regulamento da entidade, quando completa 10 premiações, não concorre mais. Nessa situação, grandes astros da crônica esportiva, como José Silvério, Milton Neves, Galvão Bueno, Milton Leite, Cláudio Zaidan e tantos outros também são ao concurso e não concorrem mais, porque pelo regulamento, um regulamento que, segundo a entidade, seria mais democrático para que mais cronistas tivessem oportunidade e não somente os mesmos. Valeu, gente, grande abraço, muito obrigado, fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Jornada Esportiva Bandeirantes. Com B de Bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo.
Olá, um grande e forte abraço para você ligado no futebol, no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande transmissão. É dia de clássico, de muita história, tradição e de rivalidade. É dia do clássico majestoso entre Corinthians e São Paulo e Corinthians. É o Timão contra o Tricolor. Mais um capítulo desta história centenária, hoje válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. É o Brasileirão na sua reta final, Brasileirão na sua reta decisiva. Os dois gigantes do futebol do Brasil em busca de pelo menos uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano. O Corinthians é o 14º colocado com 42 pontos. Vem de 2 derrotas seguidas. Quer a reabilitação jogando em casa diante do seu rival, um dos principais rivais da história corintiana, é o São Paulo Futebol Clube. O Tricolor é o 9º colocado, tem 45 pontos. Perdeu na última rodada, já são 2 jogos também sem vencer. Um duelo que por muito tempo, no palco do jogo de hoje, teve um tabu. Um tabu que foi quebrado no início de 2024, quando o São Paulo, enfim, conseguiu vencer o Corinthians. Antes, em 9 anos, desde a inauguração da Arena Corinthians, em maio de 2014, o São Paulo jamais havia vencido o Corinthians. 18 jogos com 11 vitórias e 7 empates. Mas em 2024, tabu caiu, não tem mais tabu. E hoje, mais um jogo desta história entre Corinthians e São Paulo. Repito, desta vez, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. É feriadão, é dia 20 de novembro. E você ligado no futebol da Bandeirantes, depois do Esporte em Debate, que teve o comando de Carlos Batista. Vamos juntos com o futebol 7h30, a bola rola. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, no FM faixa estendida em 85,7. Pelos aplicativos Rádio Bandeirantes Campinas, Bandplay e demais aplicativos. Você tem o clássico, você tem o futebol na palma da sua mão, além, é claro, do nosso canal no YouTube. Eu já estou por lá, né? Já estou no canal. Para você mandar a sua mensagem com imagens da nossa equipe, é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não se esqueça, deixe o seu like, faz a boa, dá aquela moral pra gente, espalha pra geral. Tem o link para você compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos dos corintianos, da fiel torcida corintiana, do Coringão, nos grupos dos São Paulinos, do grupo da família, a família reunida hoje no feriadão. Coloca lá, espalha pra geral, coloca o link nos grupos de WhatsApp e sai vazado. Corinthians e São Paulo, é este o jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Claro, sempre em nome da nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores como a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ica Atacado. De Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br e conheça Desktop Empresas. Tá rolando a Black Friday da Desktop. Desktop, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. A expectativa vai aumentando, é clima de clássico no ar da Rádio Bandeirantes 7h30. A bola rola para Corinthians e São Paulo. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as nossas que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Começando com o Coringão, o time mandante, o Corinthians em destaque. Alô, alô, Breno Beretta, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles, grande abraço para você. Boa noite também para quem está nos acompanhando, né, na Rádio Bandeirantes, no YouTube, nos aplicativos, no 85,7, para falar do Corinthians, que está definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior. Hugo Souza, ainda com dores musculares, não vai começar o jogo. Quem vai é o Felipe Longo. E o Memphis Depay, que defendeu a seleção holandesa nessa data FIFA, ele ainda está meio cansado, vai ficar apenas como opção no banco de reservas. E como chega o tricolor do Morumbi, o São Paulo, Breno Beretta? É,
o São Paulo do técnico Hernan Crespo, né? O Corinthians do Dorival Júnior e o São Paulo do técnico Hernan Crespo também tem alguns problemas, né? Jogadores vetados pelo departamento médico, como o Oscar, que está vetado pelo departamento médico, o Lucas também está fora do jogo, vetado também pelo departamento médico, e tem jogadores, Boles, que defenderam suas seleções e também vão ficar apenas como opções no banco de reservas, como o Bobadilha, como o Ferrarese, que são jogadores importantes, e o próprio Tapia na equipe do São Paulo, só vão ficar como opções do técnico Hernan Crespo para o segundo tempo, Boles. Beleza, este é o Breno Beretta, o Band Beretta, repórter Bandeirantes, que vai acompanhar Corinthians e São Paulo e trazer todas as informações para você ligado aqui no futebol da Bandeirantes Campinas. A análise do jogo será do comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, de Tiger Man, o Tigrão, o fera da opinião para Corinthians e São Paulo. Alô, alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Boles. Um abraço para você também. Um abraço pro amigo ouvinte da Bandeirantes. Grande clássico. Os times ainda pensando aí em Sul-Americana. São Paulo já sem nenhum risco de rebaixamento. Corinthians, apesar da 14ª colocação, está a 5 pontos do primeiro na zona, que é o Internacional, que tem apenas 37. Então, em termos de rebaixamento, me parece cômodo a situação do Corinthians, a menos que aconteça uma grande tragédia. Agora, o Corinthians precisa somar, né? É um time instável, irregular, com imensos problemas administrativos. Vai ter que partir para cima do São Paulo. E aí o estrago dessas inexpressivas datas FIFA, né? O Corinthians não tem o teu goleiro, esse Felipe Longo é da base, é um goleiro muito fraco, muito inseguro, não se impõe, parece que pipoca para o jogo, torço por ele hoje, mas ele ainda é muito verde para um jogo desse tamanho. O Memphis, que bem ou mal é o cara que sabe jogar, no banco, porque viajou, jogou pela Holanda. E o São Paulo com todos esses problemas também passados aí pelo Breno, de ordem médica, e jogadores importantes que também estiveram na data FIFA. Então os times entram bastante desfalcados e acho que pela situação de tabela, o Corinthians está a 3 pontos atrás do São Paulo. O São Paulo tem 45, o Corinthians 42. Entendo que a equipe do Parque São Jorge vai partir para cima, mas com reservas, bem ao estilo Dorival Júnior. Vai, mas não se abre. Jogo, sabe como é que é? Do medinho contra o medão. O que tem que tomar a iniciativa não vai se expor. O que joga fora vai querer jogar no contra-ataque. Não sei não, hein? Acho que o Boles acertou no palpitômetro aí, hein? Jogo para empate. Boa, Tigrão, este Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, Tigrão na área para comentar Corinthians e São Paulo, para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Siga participando e interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Agora, às 19h13, o destaque do plantão e âncora do futebol Bandeirantes Campinas. Alô, alô, Edu Pinheiro, um grande e forte abraço pra você, boa noite, Edu. Boa noite, meu grande amigo Boris, todos da nossa equipe aí, Tigrão, o Breno, aos amigos da Bandeirantes, aquele abraço, que alegria estar aqui nesse microfone da Bandeirantes, Bandeirantes que domingo completa 92 anos, é Rádio Educadora, Campinas, é Band Campinas, antigamente PRC9, Rádio Educadora, depois a partir de 2002 passou a ser Bandeirantes Campinas. Olha, a coisa no Brasileirão, veja bem, tá tudo misturado aqui em termos de rodada, porque tem jogo antecipado e tal. Estamos na rodada 34, começou terça, Botafogo 3-2 Sport lá no Engenhão, foi de virada e o gol da vitória foi aos 49. Ontem, Fluminense 2, Flamengo 1, Santos 1, Mirassol 1, Grêmio 2, Vasco 0. Ainda ontem, partida antecipada da 37ª rodada, Palmeiras e Vitória 0-0. Hoje, rodada 34. Tivemos em Caxias, olha, Juventude e Cruzeiro 3-3.
Estava 2-0 Juventude. Destaque para Caio Jorge, que fez 2 mais 2 para o Cruzeiro. É o artilheiro da competição com 19. Olha, intervalo, Bahia 0, Fortaleza 2. Mas o Fortaleza continua no Z4. Cor em São Paulo, você comanda. E 21h30 tem Ceará e Internacional no Castelão. Aqui na Ponteira, Flamengo 71, Palmeiras 69, Cruzeiro agora 65. A luta contra o rebaixamento. O Inter vai jogar. Tem 37. O Santos ontem empatou 37. É o primeiro fora. Depois vem os 4 últimos. Vitória 36. O Fortaleza vencendo por enquanto tem 34. Juventude empatou hoje 33. E o Sport já foi com 17. E a final da Sul-Americana é sábado, às 17 horas, em Assunção, no Defensor del Chaco, Lanús da Argentina e o Atlético Mineiro. E domingo é a última rodada da Série B. Um jogo antecipado ontem, Vila Nova e Volta Redonda 2-2. Então domingo 16h30 é o seguinte, o Coritiba já subiu. Agora luta pelo título. 5 equipes lutam por 3 vagas, por 3 acessos restantes. Atlético Paranaense, Criciúma, Goiás, até aqui só depende deles. Também da fita Chapecoense e Remo. A luta contra o rebaixamento, Volta Redonda e Paysandu já foram rebaixados. Desses 4 aqui, 2 serão Atlético, Botafogo de Ribeirão, Ferroviária ou Amazonas. É isso aí, meus amigos. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Leandro Lopes no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira. Agora chegou o momento da gente trabalhar em prol do nosso país. Sua maior atitude é se filiar ao PL. Pegue seu celular agora e digite: quero me filiar ao PL. A gente está fazendo a maior campanha de filiação da história do país. Digite: quero me filiar ao PL. O Brasil precisa da sua força. Então, agora chegou o momento. Pegue o seu celular e digite: quero me filiar ao pl.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. E agora, o que a mulher pode fazer para seguir em frente e fortalecer a direita? Primeiro, precisamos confiar em Deus e fazer uma demonstração de força diferente. Pegue o seu celular e digite no Google: quero me filiar ao PL. Vamos lançar o maior movimento de filiações que o Brasil já viu. Acesse o Google e digite: quero me filiar ao PL. Agora é hora de agir. Filie-se ao 22. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. E agora, o que a mulher pode fazer para seguir em frente e fortalecer a direita? Primeiro, precisamos confiar em Deus e fazer uma demonstração de força diferente. Pegue o seu celular e digite no Google: quero me filiar ao PL. Vamos lançar o maior movimento de filiações que o Brasil já viu. Acesse o Google e digite: quero me filiar ao PL. Agora é hora de agir. Filie-se ao 22. Bandeirantes. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians e São Paulo, já já a bola rola na Arena Corinthians, na capital paulista. 7h21, a partir de agora, a ficha técnica do jogo na Bandeirantes, na voz de Breno Beretta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. É o Corinthians, definido e escalado pelo técnico Dorival Júnior. Vai a campo com Felipe Longo, goleiro número 40. Mateuzinho, lateral direito, veste a 2. Na zaga, João Pedro, 47. Gustavo Henrique, o capitão, número 13. Na esquerda, Matheus Bidu com a 21. Fabrício Angilieri, camisa 26. 70 para José Martínez. 19, André Carrijo. 27, Breno Bidon. E na frente, Guinegão, número 56. E Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians, camisa 9. No banco, à disposição de Dorival Júnior, André Ramalho, número 5, Cauê, 51. 10 para Memphis Depay, 11 Romero, 25 Kaká, 29 Vitinho, 35 Charles, 37 Rian, 43 Thales Magno, 46 Hugo, 49 André e 61 para Dieguinho. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. É o São Paulo, do técnico Hernan Crespo, também definido e escalado para enfrentar o Corinthians, com Rafael, goleiro 23. Na zaga, os 3 homens, Rafael Tolói 2, Alan Franco 28 e Sabino 35. Cedric com a camisa número 6, Pablo Maia 29, 36 para Patrick, Luiz Gustavo 16, Alisson 25, Ferreirinha número 11 e Luciano, artilheiro do tricolor número 10. No banco, à disposição de Hernan Crespo, Yang número 50, Tapia 14, Bobadilha 21, Mailton 22, Ferrarese 32, 39 Paulinho, 42 Mike, 43 Negruti, 45 Luca, 46 Ferreira, 56 Nicolas e 77 para Rigoni. Arbitragem do jogo. O árbitro do jogo é um pouco mais forte que o Tigrão. É Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Assistente 1, Rafael da Silva Alves. Assistente 2 é Maíra Mastela Moreira, também do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo é Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, o Daronco
Se eu sair pra porrada com ele, ele não aguenta o segundo round. Aliás, quanto é que você tá aguentando naquele exercício supino reto, no reto, Tigrão? Não, isso daí eu não pratico, não. Isso daí é com o Beretta. Entendi. Ele é especialista. Inclusive, ele dá aula. Agora, se eu partir pra cima do Daronco... Bom, uma vez ele roubou meu time de coração, uma pelada. O Tigrão é Tava agachamento. fazendo uma arbitragem de exibição. Enchi-lhe de porrada. Ai, ai, ai. Ai, como era grande. Bom, Corinthians 4-4-2, né? Martínez, Carrídio, Bidon e o Bidu, ele faz ali um misto de um lateral esquerdo e de um quarto homem de meio campo. Quando o Bidu estiver na lateral esquerda, o Corinthians vem para um 3-5-2 também. Porque o Andileri, que é lateral esquerdo, ele faz nesse desenho. Quando o Bidu vem por dentro, ele faz um terceiro zagueiro marcando o lado esquerdo. E para fazer a bola chegar à frente, o Bidon, que é um cara de qualidade, o Carrídio, o peruano que arrasta bem a bola, e adiantados Guinegão e Yuri Alberto, time fraco do Corinthians. E o São Paulo também faz 3 zagueiros, né? Com o Tolói, com o Alan Franco, com o Sabino, Cedric, o português, do lado direito. Lado esquerdo há um rodízio ali, né? Eu acho que quem vai segurar o samba por ali é o Patrick. Aí no meio de campo, o Luiz Gustavo, muito bom jogador, experiente. Pablo Maia, Alisson. E à frente, como quase que um centroavante, um falso 9, o camisa 10, Luciano. E o Ferreirinha, que cai mais pelo lado esquerdo, ele que é destro, faz a diagonal, faz fumaça. Um jogador de boa qualidade técnica, mas muito irregular. Muito irregular. Então, são 2 times que não fazem um campeonato à altura de suas tradições, dos seus grandes títulos. São 2 times que já no adiantado da hora, aí na 34ª rodada, depois dessa só mais 4, eles vêm ainda procurando uma identidade tática. E para atrapalhar tudo isso, para piorar um pouco mais, eles ainda vêm com desfalques, né? Com muitos jogadores importantes fora. Então, vale pela camisa, pela tradição, vale pela necessidade dos pontos, mas não dá para imaginar um jogo espetacular, um jogo de um nível técnico assim, que possa encantar, porque os 2 times têm problema. São Paulo trocou treinador recentemente, o Crespo, ora parece que vai deslanchar, depois acaba patinando de novo, e o Dorival Júnior, mesma coisa. Ah, é bom, teve na seleção, é copeiro, levou o time às semifinais da Copa do Brasil, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Porém, na hora que a gente espera realmente que o Corinthians vai dar uma satisfação, ele pipoca. E aí perde dentro de casa. Aí perde para o Ceará dentro de casa, com todo o respeito. Então, é um clássico de times ainda desarrumados, apesar do adiantado do campeonato. E eu acho que o equilíbrio vai dar o tom com um ligeiro favoritismo teórico para o Corinthians, pela atmosfera da Neoquímica Arena, onde realmente o bicho pega. Agora, o São Paulo pode, como não, encaixar um grande jogo e, se sair à frente, aí joga uma tensão muito forte para cima do Corinthians. A torcida vai cobrar muito. A torcida do Corinthians anda muito insatisfeita. A campanha do Corinthians está próxima do vexame. Só não vai ser vexame porque o Corinthians não vai cair. Mas é uma campanha muito abaixo daquilo que queria o seu torcedor. Mas é um grande jogo. É o clássico majestoso. E o nome não é por acaso. E a gente espera que os times se superem, que tenhamos uma grande partida, apesar de tudo aquilo que acabei de falar aqui. Tá tudo pronto em Itaquera, é longe pra caramba.
A casa tá cheia, a bola vai rolar, feriadão da quinta-feira, feriado nacional, feriado da consciência negra. Tá tudo pronto e a bola vai subir e vai descer, mas não é basquete, que eles dão muito chutão. E quando o melão rolar, quem comanda aqui com imensa categoria, precisão, vibração em cima da bola, é um dos melhores narradores esportivos do rádio brasileiro. Valeu, Tigrão, o fera da opinião, tudo pronto na Arena Itaquera, saída com o São Paulo, vai começar o clássico majestoso, apita o árbitro. Bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo e tem bola rolando na Arena Itaquera. Para Corinthians e São Paulo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coringão já tentou o primeiro ataque, bola para aqui, Negão chega rasgando lá atrás, Sapino. Corinthians com a camisa número 1, uma camisa que faz uma referência à camisa de 2000 com o calção preto, a meia branca. Hoje o São Paulo com o uniforme número 2, a camisa tricolor. Angileri tenta o primeiro cruzamento, ganha escanteio, o Coringão vem pra cima, tem escanteio pra bater, Breno Beretta. É o primeiro escanteio do jogo pelo lado esquerdo, né? Jogadores do Corinthians se posicionando na área, e pra quem tá ligando o rádio agora, nos acompanhando no YouTube também, nos aplicativos, Memphis Depay está no banco de reservas. Ele que jogou pela seleção holandesa, não começou o jogo porque tá cansado. Tá parecendo que tá um pouquinho escuro, né? O estádio do Corinthians, o estádio que o Corinthians ainda busca pagar uma dívida gigantesca, e há pouco a TV que detém os direitos de transmissão focalizou alguns refletores que estão apagados. Dá essa impressão. Pode ser também a TV, mas tá dando essa impressão que tá um pouquinho escuro o estádio do Corinthians. Bola para Carrídio, domina para o time do Corinthians, cerca marcado, o peruano dá o combate, o São Paulino Cedric Soares, o português, ele volta a bola para Felipe Longo, mais uma vez mantido no time titular do time do Corinthians, porque o Hugo Souza ainda não conseguiu se recuperar de uma contusão. Sai jogando de novo o Carrídio para o time do Corinthians. Esse é o comecinho do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu já tenho uma missão pro Edu Pinheiro. Eu tenho certeza, Breno Beretta, que o Edu vai saber onde estava e qual jogo estava apitando. Claro, estava trabalhando no dia 20 de novembro de 2017. Anderson Daronco estava trabalhando nesse dia. O Edu Pinheiro já vai trazer esta informação. Vem embora pro campo de ataque o time do Corinthians. É lançamento pro campo de ataque para Yuri Alberto. Saiu do gol. Rafael para fazer a defesa. Tentou a bola enfiada. O time do Corinthians pro Yuri Alberto. Saiu tranquilo do gol para fazer a defesa. O goleiro São Paulino. Coringão é o 14º colocado com 42 pontos. O São Paulo é o 9º colocado com 45. Ou seja, apenas 3 pontos se separam neste momento. Corinthians e São Paulo na classificação do Campeonato Brasileiro nesta reta final. São Paulo tenta se defender, corta lá atrás, Sapino coloca a bola para fora, é mais um lateral para o time do Corinthians bater. E tem muito torcedor do Corinthians que não tá vendo o jogo, não tá vendo por quê, hein, bebê? Porque tem um bandeirão imenso atrás do gol onde o Corinthians está atacando, do lado esquerdo das cabines de TV e cabines de rádio também, um grande bandeirão da torcida do Corinthians que faz uma grande festa. Lembrando, torcida única, estabelecido essa situação pelo Ministério Público, também pela Polícia Militar, nos jogos envolvendo os grandes clubes de São Paulo e também Guarani e Ponte Preta. Tá um pouquinho escuro o estádio ou é só impressão, Breno? Tá um pouquinho escuro. Eu acho que por conta daqueles refletores, como você mesmo disse, Bolis. Tá dando pra jogar, né? Tá dando pra jogar, mas tá um pouquinho escuro. A gente até imaginava que fosse a televisão, mas eu acho que são os refletores que não estão 100% acesos na Neoquímica Arena. Comecinho do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br.
Tá jogando o time do São Paulo, bola por dentro do Alan Franco, bola perigosa para Luiz Gustavo, limpa bem o lance e solta para Rafael Tolói, voltando ao time do São Paulo, tentou lançamento muito forte para o Ferreirinha, a bola fica de graça para Felipe Longo, sai jogando pro Timão, passe curtinho para João Pedro Choca, ele empurra pela meia, dominou Martins, estava marcado, perdeu a bola, vai atrás para tentar recuperar, o outro já marcou a falta. Falta em cima dele, o time do São Paulo está reclamando que o Martins deixou o braço. Quem mais reclama é o Pablo Maia, o Anderson Daronco que está apontando o poste de bola para o time do Corinthians. Diga lá, Tigrão. Então você vê o que é um time limitado, né? Claro que não tem o Memphis hoje, mas o Memphis é mais atacante do que meio-campista. Esse Martins, que é o venezuelano aí do Corinthians, sem xenofobia, podia ser o Pelé venezuelano. Mas ele não é nada de Pelé, ele é muito ruim de bola. Ele é o articulador do Corinthians hoje. Nós estamos com 5 minutos, ele já errou 3 passes e deu um contra-ataque, né? Então essa é a realidade do time do Corinthians. O Martins é o cara que está articulando, está tentando fazer a bola chegar com qualidade. Olha o Bidu, pé canhoto, arrisca, bate cruzado, chute perigoso, passa à esquerda de Rafael. No primeiro bom momento do Corinthians no jogo, Matheus Bidu recebeu a entrada na grande área, se complicou na saída, errou o time do São Paulo, o Bidu encheu o pé, a bola passou pertinho no gol, quase o Corinthians abriu o placar, Breno Beretta. É o Bidu que é um jogador muito perigoso, deu espaço, ele bate pro gol, bateu de perna esquerda, a bola foi pererecando na frente do goleiro Rafael, no cantinho esquerdo, passou muito próxima da trave esquerda do goleiro do São Paulo. Melhor momento do jogo do Corinthians, quase o primeiro. E agora um outro bandeirão atrás do goleiro Rafael também, mais um bandeirão, camisa 12, a torcida do Corinthians. Muito bonito esse bandeirão também. E é claro, o pessoal lá atrás não tá vendo nada, mas está fazendo muita festa na Arena do Corinthians, lotada, Bolis. Já estamos com 6 minutos e meio desse primeiro tempo. Corinthians aperta, tenta recuperar a posse de bola, o São Paulo com dificuldades, valeu a pressão, recupera a posse de bola o Timão. Tem lateral para bater o time do Corinthians no campo ofensivo, 0-0, o clássico majestoso. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa e interage conosco. Aí o Matheus Bidu se jogou, mas segundo o Daronco houve a falta. Falta do português Cedric Soares pra cima dele, ponta esquerda, é falta pro Timão bater, Breno. E o Luciano, aquele mesmo, né, que muita gente já falou, é chato, reclama, tá reclamando com o Daronco. Quero ver só, já ele vai tomar um cartãozinho. A falta tá marcada, meia esquerda para a equipe do Corinthians, o Cedric tá reclamando também, mas o Daronco não quer nem saber. Jogadores do Corinthians na área, quem sabe agora o primeiro do jogo, Bolis. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população, graças ao trabalho da Sanasa Campinas. Tem falta para fazer a cobrança, o time do Corinthians vem pra cima, o Coringão buscando o primeiro gol do clássico, 0-0. Parte pra bola, Mateuzinho, pé direito fechado demais, a bola passa por todo mundo, vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta. E a Rádio Bandeirantes Campinas completa 92 anos no próximo dia 23 de novembro. A primeira emissora de Campinas, a Rádio Bandeirantes está na galeria de notáveis da ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com 10 prêmios de melhor rádio do interior. Rádio Bandeirantes Campinas, diariamente necessária. O Bolis. Chamou, falou, Band Beretta. O Oscar, que foi uma das principais contratações do São Paulo, né? Ele recebeu alta no último domingo, estava internado no Hospital Albert Einstein. 5 dias depois de dar entrada no local, ele apresentou alterações cardíacas e chegou a desmaiar durante exames de rotina do São Paulo. Ele chegou a ficar na UTI. E onde ele foi submetido a um cateterismo, ele foi submetido, diagnosticado depois uma ressonância. O Oscar foi diagnosticado com uma síncope vasovagal, uma perda transitória de consciência causada por uma diminuição de pressão arterial e de batimentos cardíacos, ou seja, um desmaio. Não se sabe ainda se ele vai voltar a jogar futebol, ele tem muito dinheiro, né? Eu não sei, você voltaria? Se os médicos liberarem, dá pra jogar.
Dá para jogar o Oscar, não tenha dúvida alguma. Causou um susto em todo mundo. Ele que é aqui da nossa região, né? A família dele residia em Santa Bárbara do Oeste, mas ele nasceu em Americana, em um hospital de Americana. Enfim, é da nossa região e a gente torce para a plena recuperação do Oscar. Aqui o Rafael Tolói é marcado ali pelo Breno Bidon. Levantou o Tolói. Tolói, jogador experiente, muito tempo de futebol europeu. Pinta o primeiro cartão do clássico. Eu acho até não pela falta, mas pela chegada forte do Breno Bidon, que acabou levantando o Tolói. Cartão pra ele, pro seu xará aí, ô Breno. Ele chegou muito forte e atrasado, viu? Ele chegou atrasado, até levantou a torcida, né? Vibrou bastante. E o árbitro Daronco deu cartão amarelo, falou que ele chegou atrasado. Pra mim, até revendo o lance, realmente foi atrasado e ele mereceu o amarelo, o Breno Bidon. E a sua opinião, Tigrão, sobre o lance? Cartão merecido para o Breno Bidon, fica amarelado, camisa 27 do Corinthians. Merecido sim. Pô, no campo de ataque, dar um carrinho desse daí. Bom, a partir de hoje o Tigrão vai instituir o troféu Asno de Ouro. Até agora é do Bidon. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, da mega loja em Sorocaba. São Paulo ainda com dificuldades para sair, agora uma falta um pouco mais forte, mais uma, né, do Mateuzinho para cima do Pablo Maia, o jogo tá parado. Falta no campo defensivo para o time do São Paulo bater, e o Pablo Maia dá uma encarada ali no Mateuzinho, que após fazer a falta, com o Pablo Maia caído, deve ter falado alguma coisa para o jogador São Paulino. Falta já batida, vamos chegar a 11 minutos, primeiro tempo, 0-0. Domina Alan Franco, ele para, prende, olha, pensa, observa no primeiro terço do campo. Corinthians segue apertando a marcação. Tolai para Cedric Soares, com a canhota, tenta o levantamento, Gustavo Henrique tira. A bola volta para Martínez, que recomeça com o João Pedro Tchoca. Recomeça o timão no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Série A, 34ª rodada na Arena Corinthians nesta quinta-feira, feriadão de 20 de novembro. 0 pro Corinthians, 0 pro São Paulo. Eu tenho certeza absoluta que o Edu Pinheiro já tem a resposta para aquela minha pergunta. Fala, Edu! Há 8 anos, né? 20 de novembro? 2017? Sim. Maracanã, Fluminense 2.0. Anderson Daronco foi o árbitro, né, Edu? Ele apitou, mas eu não lembro de homenagem. Depois ele recebeu alguma homenagem da CBF, não me recordo se por 100 jogos da Série A, 200 jogos, algo desse tipo. A gente encontrou, inclusive, né? Estivemos lá no Maracanã pela Rádio Bandeirantes Campinas e na ocasião a gente encontrou depois do jogo o Anderson Daronco e ele conversou com a gente gentilmente, né? Em um hotel do Rio de Janeiro, falando sobre este fato marcante. E no dia 20, né, esteve trabalhando em um jogo de um time de Campinas, Edu. E na sequência, era a antepenúltima rodada, na sequência a Ponte perdeu pro Vitória aqui, né, de virada e acabou sendo rebaixado aqui em 2017. Boris, olha lá em Salvador, um gol para cada lado, hein? Agora 31 do segundo tempo, Bahia 1, Fortaleza 3. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Que o Corinthians chegou de novo, quem bateu pro gol agora foi o Mateuzinho, livre na entrada da grande área, uma bomba, a bola subiu, foi direto pela linha de fundo, bebê. Pegou um pouco embaixo da bola, mas teve espaço. O São Paulo tá dando espaço para os jogadores do Corinthians. O Rafael tava nela, apenas acompanhou, tiro de meta. O Corinthians está empatando com o São Paulo, 0-0 na Neoquímica Arena. E segue pressionando, né, Tigrão? A gente observa que o São Paulo evita o chutão, tenta sair jogando com a bola no chão e o Corinthians marca e o São Paulo com muitas dificuldades para sair, Tiger. Já perdeu de novo, ó. Marcação alta, 5, 6 jogadores do Corinthians pressionando a saída de bola e o São Paulo não se tocou ainda, né? Continua assim, vai tomar o gol. Vem de novo o time do Corinthians, bola lançada pro Mateuzinho, chegou o Patrick tocando o Borutinho na bola, o Arthur aponta, escanteio pro Coringão bater. E o Corinthians é um zagueiro. Pois não, Tigrão, vamos lá. E vai pra área agora, que é o 13, o Gustavo Henrique. Ele respira ar rarefeito. De tão alto que é. Ele joga praticamente sempre na altitude.
Vem Mateuzinho para cobrança, escanteio pro Coringão, agora pelo setor direito, a fiel torcida ligada, acompanhando o futebol da Bandeirantes neste feriadão. Partiu pra bola, Mateuzinho, pé direito, levantou pra Gustavo Henrique de cabeça, a bola passa por sobre o gol do Rafael. Vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Gustavo Henrique hoje é o capitão do timão, mandou pra fora, Breno Beretta. Ele cabeceou pra cima, ele deveria ter cabeceado pra baixo, né? Mesmo assim, a bola levou perigo porque passou próxima do ângulo esquerdo do Rafael, que só acompanhou. Tiro de meta 0-0 na Arena Corinthians. E a Black Friday da Desktop tá rolando. Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E ao lado também dos times de Campinas nesta temporada de 2025. O quinto sinal está marcando, agora são 19h45 no horário oficial de Brasília. São Paulo tenta a saída rápida, Alisson pela meia para Luciano, Luciano tentou a devolução, chega bem na cobertura, Martínez já recupera pro Timão, sai jogando curtinho para Mateuzinho, Mateuzinho recolhe, domina, adianta a marcação, agora o time do São Paulo, o jogo já tá parado. Atro tá parando, coloca a mão ali no relógio, porque o Rafael Tolói está sentindo uma contusão no ombro direito, bebê. Ele tá caído, o departamento médico do São Paulo tá na beira do gramado, porque ele tá caído bem na beira do gramado. Essa contusão no ombro foi uma dividida com o Yuri Alberto e ele caiu de mau jeito. Foi isso que aconteceu. Caiu com o ombro, né, com o cotovelo e depois apoiando no ombro. Tá sentindo bastante o jogador do São Paulo. Anderson Daronco tá por ali conversando com os atletas. Tudo igual, 0-0, tá empatado o jogo. Aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, do Paulo Bizai está em Souzas, desejando uma excelente transmissão. Valeu, Paulo, um abraço para você. Carlos Matozinho, sempre conosco. Valeu, Carlos Matozinho, um grande e forte abraço para você. Sempre ligado aqui conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo foi paralisado, o árbitro vai dar bola ao chão. A bola estava inclusive em posse do Corinthians, determina a regra e a bola de novo em posse do Timão com Gustavo Henrique. Vai recomeçar no primeiro terço do campo, ele para, prende, olha, pensa, observa, abre lá pela direita para João Pedro Choca. Pé direito fez o passe tentando Guinegão, ele tentou o giro para cima do Sapino, escapou, carrega a bola, Guinegão vem trazendo o Timão para a entrada da grande área, Yuri Alberto soltou para Breno Bidon, botou na frente, sofreu a falta, é falta para cima dele. Como não levou vantagem, o árbitro apitou a falta perigosa, é frontal pro time do Corinthians bater, é Band Beretta. E os jogadores do São Paulo estão reclamando, né, pedindo cartão amarelo para atletas os jogadores do Corinthians, melhor dizendo, né, pedindo cartão amarelo pro Pablo Maia, jogador do São Paulo que fez a falta. Breno Bidon tá lá, ó, só tem cartão pra gente, cartão pra mim, não vai dar cartão pro Pablo Maia, mas até agora o árbitro tá só na conversa. O Mateuzinho tá com a bola por ali, meia esquerda, ajeitando, é claro, a bola com carinho e preocupado o goleiro do São Paulo, Rafael. Mateuzinho que joga com uma proteção no punho esquerdo e Martínez também, né? Martínez também joga com uma proteção ali, o venezuelano Martínez. O Martínez é venezuelano, o Carrillo é peruano e o Mateuzinho que vai cobrar falta é brasileiro. Tigrão tá com uma proteção no punho também. O que aconteceu? Eu não sei. É agachamento? Particular. Flexão, algo do tipo? Pode ser, usando, né? Muito a mão fechada. É com a direita ou com a canhota, ô Tigrão? Eu inverto, né? Pra parecer que é outro. Entendi. Falta perigosa pro time do Corinthians bater. 0-0 o placar do clássico majestoso para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É uma grande oportunidade pro Corinthians. Para cobrar com a canhota, tá por ali o Fabrício Angileri. Para cobrar com o pé direito o Mateuzinho. A expectativa era fiel. Torcedor São Paulino agora tá preocupado. Rafael no centro do gol. Autorizada a cobrança. Expectativa na Arena Corinthians. Falta pro Timão bater 0-0. Vem pra bola. Mateuzinho no capricho. Não caprichou tanto assim. A bola ficou na barreira. Tira de qualquer maneira. Luiz Gustavo dá um bico na bola. Levantar para o campo de ataque, mas não tinha ninguém do São Paulo. O Alisson vai brigar, chega o primeiro João Pedro Choca, devolve a bola para o campo de ataque, chega lá atrás de cabeça, Alain Franco para cortar, acabou caindo o Mateuzinho, mais uma falta agora em cima do Martínez, falta para o time do Corinthians bater, já o Tigrão, o jogo não parou agora, mas o Corinthians já vai cobrar falta, João Pedro cobra, abre vira direita para Mateuzinho, ele sai da ponta, vem para meia, tentou no comando para Yuri Alberto, corta Rafael Tolói, cortou mal, brigou pelo rebote, a bola bateu no árbitro, ele tem que parar. Árbitro é neutro, a bola bateu no árbitro, ele vai dar bola ao chão, mas aí vai dar uma confusão, porque a bola não estava completamente em posse do São Paulo, né? O São Paulo tocou na bola,
mas aí ele prevalece o fair play, vai dar bola ao chão, posse de bola para o time do São Paulo. Fala, Tigrão, 19 minutos, 0-0 no Clássico em Itaquera. O São Paulo já tinha devolvido a bola pro Corinthians. Ela raspou no Daron, que já estava com o Corinthians. Então o São Paulo já tinha errado. Aí ele devolve a bola pro São Paulo. Tá tudo brincadeira, pô. E eu sou mais crítico com o Corinthians por questões óbvias, né? Pra quem já teve o maior artilheiro da história do clube, a maioria dos gols de falta. Década de 50, Cláudio Cristóvão de Pinho. Aí teve Roberto Rivelino. Teve Marcelinho Carioca. Sócrates, que batia também uma barbaridade. Pô, pera um pouquinho, né, cara? Hoje o batedor oficial do Corinthians, uma falta de frente, perto da meia-lua, é o Mateuzinho. Ele bate na canela da barreira. Acho que ele ensaiou pra ver se fazia igual o Ronaldinho Gaúcho, aquele jogo lá na Vila, né? A barreira pula, ela passa. Coisa ridícula, né? Por isso que o Corinthians está aí, na 14ª posição. E o Mirassol está em quarto. Tem administração bem feita, ninguém mete a mão, planejamento profissional, cada profissional em cada função, especialista naquilo que faz. E o Corinthians é isso aí, ó. Mateuzinho é a arma secreta para bater falta. Daqui a pouco ele marca um gol de falta, queima minha língua, eu vou torcer por isso. Que até eu já marquei gol de falta. Acidentes acontecem, mas não dá para conviver com isso. E o treinador também que vá pro inferno. Se ele tem o Bidu que bate bem na bola, que é um canhoto habilidoso, que já marcou muitos gols de falta, de pênalti, pô, sai daí, Mateuzinho, bate você, Bidu. Então não tem comando, nem dentro de campo e nem fora. Por isso essa meleca de campanha aí, para não falar outra coisa. É bola para o time do São Paulo, estava em posse, vai voltar para o São Paulo, mas a bola saiu. O Ferreirinho está caído com a mão ali no joelho direito em função de uma dividida. Um jogador do Corinthians no lance anterior. 21 minutos e meio, 0-0 placar do jogo. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. O Cenis foi dividido, acho que o Mateuzinho deixou o pé pra cima dele, a perna pra cima dele, não foi não, Breno? Exatamente, inclusive merecia cartão amarelo, o árbitro tá só conversando, nesse momento não deve aplicar o cartão, contemporizou a situação, vai ser cobrado o arremesso lateral. Olha, e no intervalo aqui na Rádio Bandeirantes, que será comandado brilhantemente pelo Edu Pinheiro, informações sobre as eleições da Ponte. Pedro Piscinato, repórter setorista da Macaca, vai trazer informações no intervalo da Rádio Bandeirantes, então fique ligado. Vem o São Paulo, lançamento longo pro Luciano, saiu do gol Felipe Longo. Luciano acabou, não sei se atingindo, né, mas foi uma disputa ali, o Angileri teve que pular porque quase se chocou com o Felipe Longo, goleiro do time do Corinthians que está com a bola. Tem 8 segundos, hein? Conseguiu a reposição no limite. Fez um passe curtinho ali pro João Pedro Choca. Pé direito, tenta a ligação direta, defesa, ataque. Sabino tentou tirar, não tira, a bola sobrou para Yuri. Deixou para aqui, Negão. Traz o Corinthians pro campo de ataque. Breno Bidon limpa bem o lance. Empurra pela direita para Mateuzinho. Passeio curto, chegou o Alisson tocando na bola. A bola bateu ainda no jogador do Corinthians, no Martins, antes de sair. Lateral pro São Paulo bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Você chegar a 23 minutos, primeiro tempo. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro do Brasileirão na sua reta final na Arena Corinthians. Corinthians e São Paulo 0-0, Edu Pinheiro. Olha, Boris, hoje à tarde, Juventude e Cruzeiro 3-3 lá em Caxias. Destaque para Caio Jorge, que fez mais 2 pelo Cruzeiro, artilheiro com 19. Estamos a 42, segundo tempo em Salvador, Bahia 1, Fortaleza 3. Tem futebol na Bamba. E o futebol é comigo e com o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo tá parado, pintou mais um cartão aí, ô Bebê. Pro Cedric, jogador da equipe do São Paulo, né? Tomou cartão amarelo porque ele segurou o Bidu sem bola, né? Aí o técnico Dorival Júnior reclamou bastante e, é claro,
o Daronco pediu para ele ficar quieto, senão ele ia tomar cartão. Então tá amarelado o Cédric, jogador da equipe do São Paulo, cartão merecido. Você viu a discussão dos dois ali, do Bidu e do Cédric, com a conchinha ali na boca? Aquela discussão mais, né, para ninguém observar ou para ninguém fazer a leitura labial. Isso aí é uma grande frescura, né? Para não dizer outra coisa. Ô Tigrão, você pode, por gentileza, sem a conchinha na frente da boca, traduzir o que eles falaram? O que eles falaram? Como foi a discussão? O Cédric falou: tu és dissimulado. Aí o Bidu falou assim: dissimulado? Isso daí não foi falta. Isso daí foi assédio sexual. Quero ver a súmula, o que ela vai dizer. Por falar em súmula, ontem no jogo do Palmeiras, hein? No jogo do Palmeiras... Agarrou, encoxou, pô, tá louco. O árbitro relatou na súmula que expulsou o Andréas Pereira depois do jogo porque ele falou o seguinte: vocês foram ridículos. E aí foi olhar, deu o segundo cartão amarelo pro Andréas Pereira. E veja só, hein? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, que disputam o título, foram prejudicados pela arbitragem, pra ver como a arbitragem é ruim. Olha o Corinthians chegando, o Mateuzinho fez o passe para Martínez, pé direito, colocou na área, pra Guinegão, subiu o Rafael Tolói, a sobra, Carídio, dominou pé direito, escanteio. Na finalização, a bola desviou nas costas do Pablo Maia, segundo o Yuri Alberto, foi no braço, tá pedindo pênalti. Em princípio, o árbitro tá marcando escanteio pro Corinthians bater, Breno. Eu vi o jogador do São Paulo com os braços colados ao corpo, né? Agora a gente precisa rever o lance por um outro ângulo. Pra mim, não foi. O árbitro, é claro, conversa com o árbitro de vídeo, o escanteio tá marcado, é pelo lado esquerdo, Mateuzinho, ele nas bolas paradas, tá pronto pra bater. Corinthians que ataca a esquerda do seu rádio, você está no carro, do lado do motorista, partiu pra bola, Mateuzinho levantou, fechado, saiu do gol, deu um soco na bola, Rafael, a sobra da bola, Martínez subiu, não achou, Piton caiu dentro da grande área, o árbitro mandou seguir na disputa com o Patrick, sobra da bola ainda pro time do Corinthians, Martínez, Piton tá caído, segue caído, a bola sai, agora o time do Corinthians vai pressionar o Daronco. Breno Bidon caído, o time do Corinthians tá pedindo um pênalti, em princípio o Daronco tá dizendo que não, né? Mas enfim, está sendo pressionado ali. O árbitro de vídeo, claro, vai revisar o lance. O Tigrão sem o replay está dizendo que houve o pênalti e o Breno Bidon está caído. E aí, Tigrão? O Breno Bidon tenta o ombro. O jogador do São Paulo tira o corpo e empurra o Bidon pelas costas. Vamos ver, se o árbitro de vídeo funcionar, pênalti besta, né? Ferreirinha, né? O Bidon não ia nem chegar na bola. Mas não foi braço. Olha lá, ele vai no vídeo. Ó, eu falei antes do replay, hein? Pênalti besta, bobo. E desnecessário. O Bidon nem ia ganhar a bola, mas o Corinthians era melhor. Porque quando é ombro com ombro, tudo certo. É legal, a regra prevê. Agora foi braço nas costas e muito forte. Se ele vai ver com a mesma interpretação de regra que eu, pênalti. É isso aí, o árbitro tá no VAR. E ele olha só pro jogador do Corinthians, né? Ele olha pro jogador do Corinthians, nem olha pra bola. Não foi disputar a bola, né? O que foi o Ferreira, né? Isso, foi o Ferreirinha. É, foi atacante na área defensiva, é isso aí, ó. E só faz M. E o Você viu o Neymar ontem? Contato, né? O próprio Neymar ontem, não tenha dúvida. Dentro da área, atacante tem que atacar, não tem que ficar aí vendo... Lá, o Bidon nem ia chegar na bola, só que o Bidon força o contato. O Bidon tenta proteger com o corpo. E aí o Ferreirinha, que não tem cacuete, como diria o velho do Rio, não tem cacuete de marcador e empurra pelas costas, dá o tranco no jogador do Corinthians. Para mim, pênalti. E o Daronco pode até interpretar, houve o tranco, mas não foi suficiente para ele cair. Também tá tudo certo. Pode realmente ocorrer. Aliás, ele está com muitas dúvidas, porque segue conversando com o árbitro de vídeo, que é o Fazecas, né? O menino Fazecas. Agora vai tomar a decisão. Já saiu da cabine do VAR o Daronco, vai fazer o sinal do VAR e atenção, todo mundo na expectativa se ele vai marcar ou não o pênalti. Ainda não fez aquele gesto. Agora sim, ele faz, atenção, marca pênalti pro Corinthians. Está marcado pênalti pro Timão em cima de Breno Bidon. Pênalti cometido por Ferreirinha.
Pênalti pro Corinthians, bebê. Tem muita gente que brinca, né? Jogo na Arena Corinthians, pênalti pro Corinthians, arbitragem, mas dessa vez realmente foi. O Daronco acertou um pênalti besta, o Ferreirinha nem era pra estar ali dentro da área, como disse o Tigrão, né? Ontem o Neymar protagonizou uma situação muito parecida no pênalti que ele fez besta também em cima do Reinaldo, do Mirassol, e o pênalti tá marcado. Vamos ver quem vai bater esse pênalti. Eu acho que é o Yuri Alberto, é ele quem tá com a bola, artilheiro do Corinthians. De um lado, Yuri Alberto, e do outro, Rafael, que é pegador de pênalti. Vamos ver o que vai dar, né, Boles? Tragédia anunciada, né? Mas torcer pelo Yuri aí, porque eu sou corintiano, né? Tô nem aí, eu falo no ar. Mas ele bate mal pênalti, é muito bom jogador, mas pênalti eu não gosto. E o Rafael pega uma barbaridade. É pegador de pênalti. Dificilmente ele vai bater de cavadinha, né? O último pênalti que ele bateu foi aquela cavada ridícula contra o Flamengo, né? Yuri Alberto contra Rafael, é pênalti pro time do Corinthians, 30 minutos primeiro tempo, tá 0-0 em Itaquera, uma grande oportunidade pro Timão. Neste momento, há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Vem para a cobrança o artilheiro do Timão, Yuri Alberto. Rafael no centro do gol. Autoriza o árbitro. Yuri Alberto vem para a cobrança. Preparado, concentrado, olhar fixo para a movimentação de Rafael no centro do gol. Vai partir para a bola e Yuri Alberto bateu! Gol! Yuri Alberto tem a 9 estampado na camisa. Cobrou firme, forte com o pé direito, a meia altura no canto direito de Rafael, que foi pro outro lado. Um pênalti muito bem cobrado, pênalti convertido. Explode a Fiel em Itaquera, vibra, Fiel e Yuri Alberto coloca lá dentro. Cobrando o pênalti na marca de 30 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, Fiel torcida. Tá registrado em Itaquera o gol do artilheiro Yuri Alberto. Corinthians 1, São Paulo 0. Não deu pra você, Rafael. 1-0 pro Timão, Breno Beretta. Bateu cruzado, bateu forte, com raiva. Bateu pênalti de manual. Goleiro para um lado e bola do outro. Rafael caiu no canto esquerdo. Ele bateu meia altura muito forte no canto direito do goleiro Rafael, que nada pôde fazer. Marca o primeiro gol do jogo, fazendo 1-0 contra o São Paulo e o 9º gol dele no Campeonato Brasileiro. Camisa 9, 9 gols. 1-0, tá vencendo o Corinthians. E o Corinthians com essa vitória encosta no São Paulo, ambos com 45, mas não passa o tricolor. O São Paulo é o 9º, o Corinthians é o 10º colocado. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. Sanasa Campinas. 1-0 pro Timão. São Paulo tenta a resposta, Luciano tentou tirar, não conseguiu, voltou para Angileri para Breno Bidon, aperta Tolói, dá um tapinha na bola, consegue o passe para Alisson para Luiz Gustavo, já tem marcação, pressão para cima dele, morte, belisca, marcação alta do Corinthians, Sapino pela meia para Alisson, sai daí, Daronco, de novo mal posicionado, e ele reclama com o jogador, é mole? Ele reclama com o jogador. Pô, o Daronco na assim, frente... ó, toda hora você fica tocando a bola em mim? Parece árbitro de escola, né? Você é mais rápido, mais ágil, né, o Daronco? Eu vi. Tá faltando agilidade, né? Ele que é muito forte, se fosse uma disputa com o Tigrão no supino, aí sim, eu acho que ele se daria bem. Aliás, o Tigrão tá treinando, pelo que eu soube, pra ficar igual o Daronco. Tá fazendo muita academia, comendo batata doce. Depois ele passa a receita, Boles. A batata doce não engorda, não engrossa o braço. Mas o que dá de gás.
Placar de 1-0, o Corinthians recupera a posse de bola aqui, Negão em velocidade na entrada da grande área. Um bolão para Yuri Alberto na cara do gol, demorou para finalizar. Chega na hora H, Pablo Maia para cortar, evita a finalização de Yuri Alberto que poderia ser fatal. 1-0, o Corinthians vence o jogo e segue em cima do São Paulo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Pra você chegar a 34, 1-0, o Timão na frente no Clássico Paulista. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa e interage conosco. A fiel torcida vai à loucura nas arquibancadas de Itaquera. O Corinthians joga bem, pressiona o time do São Paulo. São Paulo não consegue respirar, tá difícil a vida pro São Paulo no jogo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Boles. Já o intervalo Bandeirantes do comando de Edu Pinheiro. Informações das eleições da Ponte Preta, pois não, bebê? O Memphis Depay hoje tá no banco de reservas, né? Eu queria saber o que o Tigrão acha dessa situação, porque ele jogou segunda-feira, jogou o primeiro tempo, foi substituído no segundo, não fez gol e não deu assistência. Vitória da Holanda 4-0 sobre a Lituânia. E de segunda-feira pra cá, né, jogou um tempo, aí foi substituído no segundo. Ele voltou de busão? Tá no banco de reservas, acho que ele voltou de ônibus, né, deve estar cansado, muito desgaste físico e tá no banco de reservas. O cara ganha 6,5 milhões de reais, mais vários benefícios, aqueles gatilhos do contrato e tá no banco. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Na verdade, ele viajou, ele jogou segunda, chegou no Brasil ontem, né? Eu acho que tá desgastado. Aliás, ele já não corre mesmo quando ele joga uma vez por semana e as duas em casa. Joga domingo em São Paulo e outro domingo em São Paulo. Ele já não corre. Ele já fica arriado no segundo tempo. Você imagina aí com uma viagenzinha básica de 12 horas para ir e 12 para voltar. Olha o São Paulo. Alisson, entrada na grande área, bate, cruzado, fominha. Tinha 3 opções, bateu cruzado, bateu mal. O chute saiu bloqueado, a sobra da bola fica para Matheus Bidu. Pé canhoto, fez o lançamento no comando, boa bola para Yuri Alberto. Botou na frente, livrou do Sabino. Entrada na grande área, setor canhoto, tentou rolar para entrada na grande área. Chega bem Alan Franco. Na hora H, estica a perna para recuperar a posse de bola. Quer completar do Memphis Depay, Tigrão? Sim, o custo-benefício dele é muito baixo. Ele sabe jogar futebol, mas o Corinthians tem muita coisa atrasada com ele. Enfim, já arriscou o cristal, né? Riscou o cristal, a relação já não é mais a mesma. Aquele negócio dele ir lá no pagode na periferia de São Paulo, que eu sou do povo, que não sei o quê, mas ele não abre mão dos 6 milhões dele de uma mansão. Um apartamento, parece que o apartamento dele tem 5 mil metros quadrados. É do tamanho de um bairro. E jogar mesmo que é bom, nada. Ele vai entrar no segundo tempo. Agora, o Corinthians, apesar da sua limitação técnica, merece amplamente o resultado, porque o São Paulo passou agora. O São Paulo tomou o gol a 30 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. Ele não tinha passado do meio de campo ainda. O São Paulo parou ali na Moca, não chegou em Itaquera até agora. Claro que toma o gol, agora começa a sair um pouquinho. E aí vai dar pro Corinthians aquilo que era o planejamento, né? Sair na frente, aí puxa as linhas um pouco para trás e joga no contra-ataque. São Paulo para ataque, Cedric tentou o cruzamento, a bola explodiu nas costas do Bidu, sobrou para Pendo Bidon, empurrou para Yuri Alberto, vem contra-ataque, vem Timão pro campo de ataque em velocidade, Guinegão recebeu pela meia direita, sem bola, o Bidu foi atingido pelo Cedric Soares, o Adromano seguiu, ele não viu, Mateuzinho vai para disputa, reclama que o passe do Guinegão não foi bom, de qualquer forma ganha a lateral, o Timão para bater, e a Rádio Bandeirantes Campinas completa 92 anos no próximo dia 23, domingo, a primeira emissora de Campinas, a RB está
está na Galeria de Notáveis da ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com 10 prêmios de melhor rádio do interior. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. Bandeirantes. Martins tentou a finta, chega Sabino para cortar, corta, dá um balão pro campo de ataque, ninguém do São Paulo, a sombra da bola volta pro capitão Gustavo Henrique, domina, coloca a bola no chão para João Pedro, curtinho na ponta direita para Mateuzinho, 1-0 pro Timão. Vamos entrar na parte final do primeiro tempo, você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O São Paulo tenta a saída, corta o Corinthians, já recupera a posse de bola o Timão, e a Black Friday da Desktop já está rolando. Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102, 0800 100 0102, ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Domina Martins pro time do Corinthians, cercado pelo Luiz Gustavo, ele volta a bola para João Pedro empurra para Fabrício Angileri, sai jogando pro Timão aqui pela meia esquerda, abriu curtinho para Breno Bidon, recebe Pablo Maia, marca a distância, ele volta para Angileri, prende, olha, pensa, observa, recomeça com Gustavo Henrique. Timão que chega a este jogo está em campo nesse momento, vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. São Paulo também não vence há 2 jogos. Os 2 jogos que foram realizados na Vila Belmiro, mas com mando do São Paulo. Empatou com o Flamengo e perdeu para o Bragantino. E o Corinthians perdeu para o Bragantino em Bragança. Teve interrompido uma sequência de 3 vitórias seguidas. Inclusive esse jogo você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E na última rodada, antes da pausa, para jogos das eliminatórias europeias, também para a data FIFA, amistosos das seleções, o Corinthians perdeu em casa para o Ceará pelo placar de 1-0. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro no Sicredi. Você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Brasileirão Série A, 34ª rodada, aos 30, cobrando o pênalti, Yuri Alberto marcou. Corinthians 1, São Paulo 0, Edu Pinheiro. Em Salvador, Boris, acabou, vitória do Fortaleza 3-2, Bahia no final marcou mais um, mas foi derrotado. Fortaleza, apesar da vitória, continua no Z4, hein? O Santos é o primeiro fora com 37 e depois os 4 últimos no Z4. Vitória 36, Fortaleza agora 34, Juventude 33, o Sport que já foi com 17. E você já sabe, é com Petit Bola, Petit Bandeirantes. Conectado, ligado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Mande a sua mensagem que eu registro aqui no @LeandroBoles 2Ls e S, @LeandroBoles 2Ls e S, também através da Rádio Bandeirantes no Instagram, Rádio Bandeirantes Campinas. Meu amigo Gui mandou aqui, o São Paulo não consegue trocar 2 passes, é verdade, tá difícil. A situação do São Paulo está complicada no jogo, está perdendo por 1-0. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. No seu carro com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A RB que completará no próximo dia 23, 92 anos de fundação. Vamos juntos, Campeonato Brasileiro, clássico majestoso, até aqui vai dando Corinthians pelo placar de 1-0. São Paulo tem a posse de bola com o Alan Franco. Ele recebe, domina o Corinthians, baixa as linhas. A bola sobra pela meia para Ferreirinha. Ferreirinha abriu para Cedric Soares. Tem Ferreirinha na ponta, devolveu para ele. Vem São Paulo, pedalou, tentou encarar a marcação do Angileri. Empurra pela meia para Luiz Gustavo. Devolve na ponta para Ferreirinha. Ferreirinha recolheu, dominou, girou para cima da marcação do Martins. Martins vai atrás dele. Sem bola, acaba empurrando o Ferreirinha. O árbitro vai parar, vai dar a falta. Falta sem bola do Martins para cima do Ferreirinha, que tá pedindo cartão. O Martins abre os braços na maior cara de pau. Claro que ele fez a falta, né, bebê? Ah, foi falta, sem dúvida nenhuma. Pela meia direita, né? Jogadores do São Paulo têm pressa para fazer a cobrança. O Dorival Júnior, que fica por ali, próximo da onde foi a falta, tá reclamando bastante ao lado do banco de reservas do Corinthians. O Corinthians, ou melhor, o São Paulo tem uma boa oportunidade agora. Vai alçar bola na área? Quem sabe agora, Boles? O Memphis tá no banco ali, tá tranquilão, né, o bebê? Ah, tá bem tranquilão, tá relaxando, né? Olha, se eu ganhasse 6,5 milhões de reais por mês, igual o Memphis, eu pedia pra jogar todos os jogos, até de cadeira de rodas, Boles. Só um detalhe, né? Se você recebesse o Memphis também, né?
Que atualmente ele não tá recebendo. Ah, mas alguma coisa Vai ele receber. recebe e pode ter certeza. Se ele não receber, ele entra na justiça e vai ganhar ainda mais do que o certo dele ganhar. Cedric vem pra bola, olha o São Paulo chega no cruzamento pra Sabino, subiu lá dentro, João Pedro choca na hora H, hein? Quase a bola chega no Sabino. Tem mais de São Paulo, Ferreirinha dominou, traz a bola pro meio direito, ele bate cruzado no meio do caminho, a bola bateu no corintiano, bateu no Guinegão, voltou pra Cedric Soares, fez próxima pressão, São Paulo no finalzinho, cruzamento pra boca do gol, entre 4 e cabeça, Gustavo Henrique, sobra da bola pra Matheus Bidu, domina, coloca a bola no chão, empurrou, soltou curtinho pra Martínez, tentou botar na frente, cercado, marcado, volta a bola pro Peruano Carrídio, ele para, prende, olha, pensa, observa, empurra e começa com Fabrício Angileri. O argentino faz inversão para Mateuzinho. Mateuzinho tem a posse de bola dominada. 44, reta final do primeiro tempo. Já o intervalo. Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Seara, há mais de 65 anos dos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Lançamento para Guinegão, rasga lá atrás, tira de qualquer maneira, Sabino colocando a bola para fora, não chegou a sair, Mateuzinho evitou a saída, encara a marcação do Patrick, voltou pela meia para Breno Bidon, parou, prendeu, ele pensou na faixa central do gramado para Carrídio, curtinho para Martínez para bater os Bidu, ele sai da ponta, vem para meia, tem velocidade, habilidade, tabelou com o Guinegão, para Bidu, entrada na grande área, ele para, prende, segura, volta a bola, empurra para Martínez domina, vai encarar a marcação, tentou trazer a bola para o pé direito, aí vacilou e perdeu a bola, recupera o time do São Paulo com Pablo Maia. Martínez aperta, tenta recuperar, o outro marcou a falta para cima do Luciano. Luciano tá jogando, olha aí o Breno Beretta. O Luciano eu vi ele reclamando no início do primeiro tempo e depois não vi mais. Nem tocou na bola, pegou na bola agora. Pela primeira vez ali no campo de defesa da equipe do São Paulo. E o São Paulo tá perdendo o jogo. Mais 3 minutos de acréscimos teremos neste jogo em que o Corinthians está vencendo por 1-0. Gol de pênalti marcado por Yuri Alberto. Boles. Vamos, portanto, até 48 minutos neste primeiro tempo na Arena Itaquera. Já perde a bola de novo o time do São Paulo. Recupera Guinegão, tenta o segundo gol. O time do Corinthians ainda na primeira etapa. Martínez dominou, tentou a finta, bateu, rebateu, sobrou pra Guinegão, carregou, ele cai. O outro marcou a falta. E aponta que o Guinegão tentou ainda ficar com a bola na vantagem, mas não conseguiu, por isso ele voltou e marcou a falta. Falta pro Timão bater, Breno Beretta. Luiz Gustavo reclamando, Alisson reclamando. Ele realmente segurou na camisa do jogador do Corinthians, o Luiz Gustavo. Então não tem do que reclamar, né? E o Luciano segurando a bola na mão, dando o soco no ar. Já ele toma o cartão amarelo. Ele é um jogador considerado chato pelos árbitros e realmente é de tanta reclamação. Sabe quem tá na bola? Tigrão gosta dele na bola parada. Mateuzinho. Manda ele sair, vai. Gosta sim, gosta. Mateuzinho! Chama ele aí, Tigrão. Sai daí, pô! Mas não chegou até os ouvidos o Mateuzinho não, porque ele tá ali de novo. Falta pro Timão. Corinthians fez um bom primeiro tempo, quer marcar o segundo ainda na primeira etapa. Mateuzinho na bola parada, Angileri também saiu da bola, Mateuzinho deixou para Angileri, levantou para a boca do gol, subiu lá dentro, fez o corte, Alan Franco, 4 marcou a falta de ataque. Jogo parado é falta para o time do São Paulo bater. Campinas, a única metrópole brasileira onde saneamento básico chegou a toda a população. Sanasa, Campinas. São Paulo vai ter que melhorar bastante pro segundo tempo, né, Tigrão? Talvez aí mudanças no time. São Paulo não jogou nada na primeira etapa, Tiger. Nada. Sabe o que tá me lembrando desse primeiro tempo? Aquele jogo da Vila recente agora. Vai lá, já concluo. Cedric tenta pro time do São Paulo, fecha a porta do time do Corinthians, o toque de cabeça lá na frente do Tolói para Luciano, subiu a bandeira, o jogo tá parado. Fala aí, Tigrão. Tava impedido, Luciano, vai reclamar lá. Reclama com a arbitragem. Ele tá reclamando agora com o Cedric. Companheiro. Tava muito impedido, muito. Tá me lembrando esse clássico recente da Vila, primeiro tempo especialmente, mas o jogo todo entre Santos e Corinthians, onde o Santos amassou o Corinthians. Palmeiras, né? Fez 2-0 no primeiro tempo e o Corinthians praticamente não passou do meio campo. Hoje aqui não é que o Corinthians esteja amassando o São Paulo,
Mas a superioridade é muito próxima daquela do Santos sobre ele, Corinthians, e o São Paulo hoje aqui faz o papel do Corinthians naquele jogo da Vila. Então ficou de bom tamanho para o São Paulo, que não jogou. Volto a dizer, estava na Radial Leste, entrou à direita ali na Rua dos Trilhos e parou na Moca. Não chegou a Itaquera, que é umas 5 horas depois. Nem foi para Itaquera o São Paulo. Vai ter que mexer aí o Crespo, porque realmente uma atuação ridícula da equipe do São Paulo. Boa, Tigrão, o árbitro apitou, Anderson Daronco, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo em Itaquera. Gol do Yuri Alberto, cobrando o pênalti a 30 minutos. 1 pro Corinthians, 0 pro São Paulo, no clássico majestoso deste feriadão. Vai dando timão, tu Pinheiro. Ô, Boris, você narra demais, é hoje mais descontraído e tal, porque o jogo também não ajuda, mas o narrador, ele faz com que o jogo fique bom pra ouvir, mas tá ruim pra ver, viu? Ô, Breno Berete Tigrão, enquete no ar. Enquete no ar. Primeiro com o Breno, hein? Vou fechar com o Tigrão. Pra vocês aí, o que mais chamou você falou, Edu? Ontem? Você tá bem, Tigrão? O que você falou, Edu? Enquete no Primeiro ar. com o Breno. Primeiro o Breno responde. Tem tudo certinho assim. Com o Breno. Ah, tá. Entendi. Primeiro com o Breno. Falei, ô louco. Sabe, as entrelinhas aqui, qualquer coisa aqui, é que nem depoimento. Qualquer advogado que é bom pra isso. E Tigrão se formou em direito, né? Nas entrelinhas, qualquer coisa que você pega, mas vira uma confusão danada. Primeiro com o seu Breno Beretta. Atenção, o pênalti ontem que o Neymar fez do Reinaldo, ou a falha do Rossi no Maracanã contra o Fluminense, o goleiro do Flamengo, hein, Breno? Olha, pra mim, Edu, o pênalti do Neymar comprometeu. Eu acho que foi mais grave, viu, Edu? Um abraço pra você, viu, Edu? Também, meu querido amigo. Bom intervalo, Breno. Muito obrigado, Edu. Já informações da Ponte, eleição e tal. Tigrão, e aí? O pênalti de Neymar, porque o Ferreirinha fez o pênalti aí. Atacante foi ajudar na área, fez. Você já deu flash. Quando atacante tá na área, é problema. E eu lembrei do Neymar, e você falou do Neymar, e eu lembrei do Rossi. Ontem, goleiro do Flamengo. Você vê com qual, hein, Tigrão? 2 vexames, né? 2 lambanças comprometedoras. A do Neymar pode custar a permanência pro Santos e a do Rossi pode custar o título. O Flamengo ia abrir, se ganha o jogo, ia abrir 5 pontos do Palmeiras a 4 rodadas do final, pô. 5 pontos a 4 do final, uma vitória a mais. Perdeu também. O Palmeiras, ninguém quer o título esse ano. Palmeiras empata em casa com o Vitória. Bom, Edu, é páreo duro, viu? 2 baita vexames. Mas o Rossi tentando dominar a bola, e quando ele viu que ele fez a M, ele já desistiu. Ele falou, puta vida. Nossa, fiz e sentei em cima. Ele nem tentou recuperar a bola ou fazer o pênalti. Ele já parou e falou, essa já foi, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Para mim, o vexame do Rossi foi maior, mas o Neymar também fez um pênalti idiota. E estava bem no jogo o Neymar, hein? Fez um golaço, estava com intensidade. Aí quando ele começou a botar a mão no joelho esquerdo, e vai, e volta, e testa, e sai, e joga spray, e volta, e põe a mão de novo, aí ele não jogou mais. Ele só ficou apalpando. O que ele fez depois que ele sentiu o joelho? Uma participação importantíssima no jogo. Fez o pênalti. Olha, você foi cirúrgico, hein? São 2 falhas que é o seguinte, pode comprometer o Santos e o Flamengo pode ser comprometido pela luta do título, hein? Gente, é o seguinte, hoje Juventude 3, Cruzeiro 3, Bahia 2, Fortaleza 3. Fortaleza ganhou em Salvador. Ceará Inter, jogam 21h30. Olha a situação na parte de baixo. O Inter, 37, 15º, vai jogar. O Santos é o primeiro fora com 37. O Vitória abre o Z4 com 36, com o empate de ontem. Um honroso 0-0 com o Palmeiras no Allianz Parque, com grande atuação do seu goleiro. O Fortaleza com a vitória foi a 34. O Juventude com o empate hoje foi a 33. O Sport já foi com 17. Então a luta é acirrada, falta o quê?
Faltam 4 rodadas para a turma de baixo aqui. A luta contra o rebaixamento, tá? Já você vai ver o gol do Yuri Alberto batendo pênalti, intervalo, Corinthians 1, São Paulo 0. E o Pedro Piscinato, informações da Ponte a respeito às eleições da Macaca. Agora 2023. Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira. Agora chegou o momento da gente trabalhar em prol do nosso país. Sua maior atitude é se filiar ao PL. Pegue seu celular agora e digite: quero me filiar ao PL. A gente está fazendo a maior campanha de filiação da história do país. Digite: quero me filiar ao PL. O Brasil precisa da sua força. Então, agora chegou o momento. Pegue o seu celular e digite: quero me filiar ao pl.com.br. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. O PL é o partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre nos fortaleceu. Agora ele precisa da sua força. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. A força do capitão está na sua filiação. Filie-se ao 22. É bola na rede. Dugão deu um soco na bola, Rafael. A sobra da bola, Martins subiu, não achou. Piton caiu dentro da grande área. O Arthur mandou seguir na disputa com o Patrick. Sobra da bola ainda pro time do Corinthians. Martins. Piton tá caído, segue caindo. A bola sai. Agora o time do Corinthians vai pressionar o Daronco. Pênalti pro Corinthians. Está marcado pênalti pro Timão em cima de Breno Bidon. Yuri Alberto vem para a cobrança. Preparado, concentrado, olhar fixo para a movimentação de Rafael no centro do gol. Vai partir para a bola e Yuri Alberto bateu! Gol! Yuri Alberto tem a 9 estampado na camisa. Cobrou firme, forte com o pé direito, a meia altura no canto direito de Rafael, que foi pro outro lado. Um pênalti muito bem cobrado, pênalti convertido. Explode a Fiel e Itaquera, vibra, Fiel e Yuri Alberto coloca lá dentro. Cobrando o pênalti da marca de 30 minutos de bola rolando do primeiro tempo. Solta o grito, grita comigo, Fiel torcida. Tá registrado em Itaquera o gol do artilheiro Yuri Alberto. Corinthians 1, São Paulo 0. Não deu pra você, Rafael. 1-0 pro Timão, Breno Beretta. Bateu cruzado. Muito bem, já o Tigrão complementa e analisa 1-0 Corinthians. Vamos porém agora Pedro Piscinato, informações do processo eleitoral da Ponte. Oi, Pedro. Oi, Pepe.
Fala, Edu, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, acompanhando essa partida entre Corinthians e São Paulo, chegando aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes para trazer uma informação sobre as eleições da Ponte Preta. Se encerrou agora há pouco, às 8 horas da noite, o prazo de votação para o Conselho Deliberativo. Como já é do conhecimento de todo mundo, apenas uma chapa conseguiu realizar a inscrição, conseguiu aí reunir as 225 assinaturas necessárias para a inscrição da chapa. Essa chapa que conseguiu a inscrição é a 77, chapa da situação, encabeçada pelo atual presidente, o Marco Antônio Ebelin. Essa votação teve início hoje às 10 horas da manhã, lá no Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli, e se encerrou agora há pouco às 8 horas da noite. Amanhã, o presidente da Comissão Eleitoral da Ponte Preta, o Dr. William Luz, vai conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes durante o Esporte em Debate, vai trazer todos os detalhes dessa eleição de chapa da Ponte Preta, quantas pessoas votaram, tudo, o Dr. William Luz vai trazer e esclarecer para nossos ouvintes amanhã durante o Esporte em Debate. Hoje aconteceu a eleição da chapa e no dia 30 de novembro acontece a eleição para presidente. Esses 225 conselheiros eleitos nessa chapa 77, juntamente com os conselheiros natos da Ponte Preta, vão eleger o próximo presidente da Ponte Preta, e a expectativa é que o atual mandatário, o Marco Antônio Ebelin, permaneça no cargo por mais 4 anos. Edu. Obrigado, Pepe. Amanhã no Esporte Debate, o doutor William Luz explicando esse processo eleitoral. Oi, Tigrão, e aí, hein? 1-0 Timão. Olha, se o seu Gomes fosse vivo, o seu Gomes não estaria contente, hein, Tigrão? Ele estaria contente pelo menos com o empenho do Corinthians. Tecnicamente o time não foi nenhum primor, mas foi um time que guerreou muito, né? O Corinthians empurrou São Paulo para trás, marcou pressão, às vezes com 5, 6 jogadores. São Paulo praticamente não passou do meio-campo. Agora, tecnicamente, o Corinthians tem alguns jogadores que deixam muito a desejar, não é? Esse José Martínez, ele é muito ruim de bola. Ele se esforça, ele se joga na bola, ele corre para lá, ele corre para cá, ele cerca. Mas com a bola, ele recebe a bola de frente e toda vez que ele recebe de frente, ele vira de costas. Ele recebe de frente pro ataque, pro gol adversário. Ele vira de costas e toca para trás. Então é um negócio sofrível, né? Eu diria a você que, olha, uma coisa inacreditável. O Mateuzinho também é esforçado, faz a ultrapassagem, vai para cima, bolinha parada ele tenta, mas é um jogador também muito limitado. Então o Corinthians é um time realmente, do ponto de vista técnico, para estar onde está aí, né? Do meio da tabela para trás. Do meio para trás. Não tem como sonhar com algo melhor do que isso. O holandês que está no banco é muito bom jogador, mas ele não tem intensidade. Então ele tenta uma, tenta a segunda. Quando ele erra a terceira, ele desiste do jogo. Deve entrar aí lá para 20, 25 do segundo tempo, ele deve entrar. Então, realmente, a torcida do Corinthians, né, os corintianos tradicionais, os corintianos fanáticos, devem estar dizendo assim, ó, valeu pela briga. O time teve valentia, teve personalidade, se impôs com a autoridade de quem joga em casa e mereceu amplamente o marcador. E como é que jogou o Corinthians? Bom, o Bidu foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Esse sabe jogar. Desde os tempos de Guarani. Desde os tempos de Portuguesa. O Bidu, lá na base, veio para a base do Guarani. Ele tem muita qualidade no pé esquerdo. E quando ele estava no Guarani, comecinho de carreira, eu falei pelo menos umas 100 vezes, olha, no meu time esse cara que não marca bem, ele seria meia. Ele tem muita qualidade, tem um passe longo, joga de cabeça erguida, tem uma visão bastante panorâmica do campo. Nunca ele foi usado nem no Guarani, nem no Cruzeiro e nem no Corinthians, para onde veio, como um meia. Agora aí é mérito do Dorival. Como ele tem um lateral esquerdo barra zagueiro, que é o Angileri, também é argentino, o que ele faz? O Angileri faz a lateral esquerda e quando o Bidu volta, recompõe e fecha a beirada esquerda, o Angileri vira um terceiro zagueiro. Só que
Na maior parte do jogo, o Angileri fez a lateral e o Bidu veio por fora, como uma segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo, mas ele faz a diagonal toda hora. Então, todas as boas chegadas do Corinthians foram com iniciação de jogada e passes precisos em profundidade, passes verticais do Bidu. Para mim, o melhor do Corinthians em campo. Os dois volantes, o Martínez, joga nada. O André Carrillo é bom jogador, mas está sem ritmo, ficou muito tempo ali contundido, está recuperando a forma agora. E o Guinegrão e o Yuri se movimentam bem à frente, o Corinthians foi melhor. Contra o São Paulo, que teve o Luciano como um espectador dentro de campo, teve o Ferreirinha, que teve como principal destaque, estou falando dos dois atacantes, destaque dele no jogo, lance relevante, fez o pênalti, bobo, desnecessário, inconsequente, mas existente. Esse é o ataque. Meio de campo, Luiz Gustavo sabe jogar, mas está sozinho. Pablo Maia sabe jogar, mas está muito atrás. E o Alisson, que é um cara de muita qualidade, que faz bem a transição, está sumido. E a zaga do São Paulo fica lá encostando o traseiro no Rafael. Os volantes encostando o traseiro na zaga. E os atacantes encostando o traseiro nos volantes. Tanto é que quem fez o pênalti para o Corinthians estar ganhando de 1-0 foi um atacante. Foi o Ferreirinha, que estava lá atrás. Então o São Paulo não existiu uma confusão e o Corinthians foi muito melhor com esse achado, podemos dizer assim. Para mim o óbvio, mas ninguém tinha visto ainda. O Bidu como meia, fazendo uma grande partida e empurrando o Corinthians para cima do São Paulo. Placar absolutamente justo até agora no primeiro tempo. Vem a segunda parte, tudo pode mudar em 10 minutos, mas até agora, fatura a favor do Corinthians, ela retrata com absoluta fidelidade o que foi o primeiro tempo, 1 Corinthians, 0 São Paulo, gol de pênalti do Yuri Alberto, meu queridíssimo Leandro Borges. Valeu, muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto em Itaquera. Saída com o timão. Apita Anderson Daronco. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes Campinas. E é com B de bola. B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, e sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E tem o Guinegão tentando fazer a alegria da Fiel, ele bate cruzado, Rafael incrível, evita o segundo gol do Corinthians no comecinho da etapa final, Bandi Beretta. É, grande defesa do goleiro do São Paulo, que é um grande jogador, né? E que bola do Corinthians logo de cara, mostrando o cartão de visita no segundo tempo, né? Uma bola quase que na pequena área, cara a cara com o goleiro, que evitou o gol, defendeu a bola em 2 tempos e ficou com ela. E o São Paulo tem uma alteração, o Hernan Crespo tirou o Patrick no intervalo do jogo, volante da equipe do São Paulo, para colocar quem? Para colocar o Tapia. Tapia tá no jogo, saiu o Patrick, o Tapia que estava defendendo a seleção do Chile lá na Rússia. Chegou só hoje e tá entrando agora no segundo tempo. A primeira alteração do São Paulo, primeira alteração do jogo, o Corinthians vence 1-0. Tricolor, portanto, vem alterado para a etapa final. Para você ligado aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no FM em 85,7 pelos aplicativos. Vamos juntos com o futebol neste feriadão, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Ferreirinha botou na frente, faz boa jogada, empurrou no comando para Tapia. Tapia fez o passe para Alisson. Alisson abre na ponta para Cedric Soares. Ele parou, prendeu, ele pensou, voltou para o Tapia. Pé direito, tenta o cruzamento, Breno Bidon chega para cortar, completa Martínez, deixou para Guinegão, deu uma patinada, conseguiu se levantar rapidamente, ficou com a bola dominada, volta para João Pedro Choca, com o pé direito, o zagueiro corintiano levanta a bola para o grande ataque, repate lá atrás de cabeça, Rafael Tolói, briga Pablo Maia, coloca a bola no vazio, o português Cedric Soares, chega, evita a saída da bola pelo setor direito, campo ofensivo, recolheu, dominou, deixou curtinho atrás para Alisson, Alisson tem Luiz Gustavo pedindo, ele parou, prendeu, ele pensou, se fecha o time do Corinthians, 1-0 para o Coringão, gol marcado por Yuri Alberto,
aberto no primeiro tempo. Abertura na ponta para Ferreirinha aqui na canhota. Ele parte para cima da marcação do Mateuzinho. Sai da ponta, vem para meia, balançou, girou por dentro para Luiz Gustavo. Perde a falta, Ferreirinho, a turma do seguir. A bola volta de novo para o São Paulo. Bola aqui atrás para Sabino. Sabino recolheu o domínio perto da risca do meio campo. Ferreirinha tentou a finta, chega bem atento. Mateuzinho colocando a bola para fora. O São Paulo vem com uma mexida na etapa final, mas quase levou o segundo gol, hein, Tigrão? É verdade. Agora, o Crespo perdeu o medo, né? Ele estava com 3 zagueiros e 2 laterais, uma linha de 5. Ele sacrifica o lateral, vem com o centroavante e agora abre um dos zagueiros, deve ser o Sabino, como lateral esquerdo. Então o jogo já mudou. E a orientação, o posicionamento, a estratégia de jogo do São Paulo já mudou. São Paulo sobe as linhas, o Corinthians baixa, vai tentar o contra-ataque, mas o São Paulo vai ser muito mais eficiente no segundo tempo. Por enquanto vence o Corinthians, mas já mudou totalmente, diametralmente de eixo o jogo. E esse Tapa é fazedor de gols, hein? Presta atenção nele. E que foi convocado pela seleção chilena, chegou ontem a São Paulo, ontem ou hoje, enfim, e está à disposição. Olha o São Paulo chegando no cruzamento, toque de cabeça, a bola vai embora, o time do São Paulo reclamou um toque no braço da marca de escanteio. Apareceu livre, totalmente livre na segunda trave o Cedric Soares. Quase o São Paulo empata o jogo, Breno Beretta. E o Luiz Gustavo conseguiu cruzar essa bola, mesmo marcado por 2 jogadores. O São Paulo está reclamando de pênalti e teve um empurrão na área. Para mim, foi pênalti. O jogador do São Paulo foi empurrado pelo Bidu. Eu não sei se foi um empurrão para cair, né? Eu não sei se o árbitro... Essa segunda imagem parece que não foi para tudo isso não, né? Talvez ele tenha se jogado, mas eu vi um certo empurrão. O árbitro vai mandar o jogo seguir. Escanteio lado direito para o São Paulo. Vem para a cobrança Cedric Soares, pé direito, levantou, de cabeça tentou, Sabino tirou, defensor é sobra da bola, uma bomba! Felipe Longo, espalmou, foi atrás da bola, pega o goleiro do Corinthians. Quase o tricolor empata o jogo, Breno Beretta. Melhor momento do São Paulo no jogo, né? Nessa segunda bola aí, o jogador do São Paulo arriscou de fora da área uma bomba que ainda desviou no jogador do Corinthians e o Felipe Longo fez boa defesa. Tem mais Corinthians no ataque. Vem o Timão pro campo de ataque, tá aí o Carnídio dominando o setor direito, ele parou, prendeu, ele pensou, houve uma falta sem bola para cima do Martínez, ficou caído o venezuelano Martínez, o jogo está parado e pinta cartão pro Alisson. O Alisson amarelado nesse momento, né? Segundo cartão amarelo para jogadores do São Paulo. O Cedric já tinha tomado, porque ele deu por trás no jogador do Corinthians sem bola, mereceu o cartão amarelo. Tá amarelado o Alisson, camisa 25. Suspenso do próximo jogo, não joga a próxima partida. Agora, Tigrão, é outro São Paulo neste segundo tempo, hein, Tiger? Tava mal escalado, tava com medo do Corinthians. Agora abre mão de um dos laterais ou zagueiros. Na verdade, o Patrick estava ali pelo lado esquerdo, jogou nada. Abre agora o Sabino, o Sabino é o lateral esquerdo. Aí a zaga é Rafael Toló e Alan Franco. E aí vai com 3, né? Então ele sai aí de um 5-3-2 para um 4-3-3. Vai vendo. E o São Paulo já poderia ter empatado. E a reclamação dos jogadores do São Paulo, para variar a mais enfática do Luciano, não foi pelo empurrão. Eles reclamaram um toque de braço no desvio, na cabeçada, né? Que cedeu o escanteio, mas não bateu no braço, não. Corinthians tenta a resposta, cruzamento para a área, ela passa, atravessa toda a área do São Paulo, na sequência ela sai, o árbitro está marcando com o auxílio do Bandeira, falta para cima do Pablo Maia, cometida pelo Martínez. Tem posse de bola o time do São Paulo no campo defensivo. No Sicredi, além de contar com cartões de seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. É falta que o Rafael vai cobrar, tá 1-0 para o time do Corinthians. Igualando a pontuação do São Paulo na classificação. Os times que buscam o G7, G8, né? Busca pelo menos aí uma vaga na pré-libertadores do próximo ano. Lançamento para o campo de ataque, tentou o time do São Paulo, Mateuzinho de cabeça, coloca a bola para fora. Lateral já cobrado Ferreirinha, ele volta a bola para Sabino, Sabino recomeça com Alan Franco.
Tem a opção de abertura com Rafael Tolói. Soltou curtinho para ele. Rafael Tolói já pisando no campo ofensivo. Invade o campo ofensivo. Tenta o cruzamento lá dentro pro Tapia. João Pedro joga. Tocou mal. Tocou curto. Secou Felipe Longo tocando a bola na sequência. Afasta a zaga do Corinthians. João Pedro tentou o recuo, a bola ficou curta, quase o Tapia aproveita a bobeada do zagueiro do Corinthians para empatar o jogo, Breno. Ele deu de peito pro goleiro do Corinthians, mas não viu que o Tapia estava logo atrás, né? Quase que deu o ouro pro bandido. Escanteio, lado direito, pro São Paulo fazer a cobrança. Cresce o São Paulo no jogo. Quase 8 minutos, Cedric vem para a bola, pé direito, levantou, toque de cabeça no canto, é gol! Tapia! Gol do São Paulo! Gonzalo Tapia! O chileno de cabeça tem a 14 estampada na camisa. Em um outro São Paulo do segundo tempo, São Paulo cresce no jogo. Cedric Soares cobre escanteio na cabeça do Tapia. Sozinho, um pouco atrás da linha frontal da pequena área. Ele sobe e mete no canto sem chances para Felipe Longo. Para empatar o jogo. O São Paulo empata e cala Itaquera. Tapia predestinado. Tapia tem estrela. Entrou no intervalo para empatar o jogo para o tricolor. Dali. Dali, tricolaço do Morumbi. Tapia na marca de 8 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solta um grito e grita comigo, torcedor do São Paulo, do tricolor do Morumbi. Tapia tá registrado. São Paulo 1, Corinthians também 1. Não deu pra você, Felipe Longo. Tá empatado o jogo e o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe pra cabeçada consciente do Tapia, né? Cabeceou livre essa bola quase que na pequena área e cabeçada de manual também, porque ela veio na testa dele e ele jogou com muita força, reto, pro fundo das redes do Felipe Longo, que nada pôde fazer. Foi no canto esquerdo do goleiro corintiano. Foi praticamente um chute de cabeça. O Tapia, que agora há pouco, na hora de entrar, o Tigrão já falava, jogador perigoso. E ele mudou o jogo, pelo menos por enquanto. Deixou o São Paulo ofensivo e empatou a partida. Tapia faz São Paulo 1, Corinthians também 1. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É mais um escanteio para o São Paulo. Vem na pressão em busca do gol da virada. Desta vez aqui na canhota. Cedric vem para a bola, levantamento curtinho na primeira trave. Tira de qualquer maneira Gileri. Na boca do gol, a bola voltou para Pablo Maia. Empurrou para Ferreirinha. Ferreirinha volta a bola e recomeça com o Alisson. Quase o São Paulo conseguiu o gol da virada. Lançamento, bola esticada. Alan Franco pro meio da área. Sabino não dominou. Carrilho chega para cortar. Matheus Bidu foi para disputa. Chega primeiro Pablo Maia para recuperar. Solta o jogo para Luiz Gustavo. Domina bonito, colocando no terreno. Passou Ferreirinha. Ele tentou o toque. Tentou Luciano, na verdade. Reclama um toque no braço. Nem a bandeira, nem o Daronco mostraram. Marcaram a falta. Tá marcada apenas lateral pro time do São Paulo. Luiz Gustavo e Luciano estão reclamando. O Luciano tá apontando ali que sobrou alguma cotovelada em cima de algum jogador do São Paulo. Lateral já batido, bola para Alisson. Alisson voltou curtinho na direita para Cedric Soares no triângulo para Luciano. Luciano para Cedric. Cedric volta para Pablo Maia. Recolhe pro time do São Paulo. Sabino botou na frente, escapou, limpou, ameaçou, bateu pro gol. Foi bloqueado, empurra na ponta para Ferreirinha. Só dá São Paulo no segundo tempo. Ferreirinha tenta a entrada na grande área, o arco para cruzar. Prefere passe atrás com o Alan Franco. Alan Franco solta o jogo no peito do Alisson. Ele bate no peito, coloca no terreno, prende, olha, pensa, observa, fechadinho o time do Corinthians. 11 minutos e meio o segundo tempo. 1-1, o clássico majestoso. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Alisson domina entre as linhas, foi empurrado, é falta pra cima dele. Foi atropelado, na verdade, pelo Guinegão. O jogo tá parado, ele marcou a falta do Alisson. Marcou a falta do Alisson, segurou a bola, o árbitro marcou a falta do Alisson, Breno Beretta. Se ele segurou a bola e ele deveria ter dado cartão amarelo novamente, né? Ele contemporizou, porque o Alisson já tem cartão amarelo.
e a falta já foi cobrada rapidamente. O Corinthians tem pressa, apagão no Corinthians. São Paulo melhor no jogo. Corinthians 1, São Paulo 1. Você ligado no YouTube, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Campinas, a única metrópole brasileira onde o saneamento básico chegou a toda a população. Sanasa Campinas. João Pedro tentou passe no comando, foi desarmado, voltou para Gustavo Henrique pela meia para Bidu. Bidu calibrou, pé canhoto, cruza muito forte para o Yuri Alberto, a bola vai embora pela linha de fundo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. 1-1, o São Paulo empatou e quase virou, Tigrão. Empatou merecidamente. O treinador começou o jogo com medo, linha de 5, abriu mão, coloca um jogador com boa presença de área, subiu as linhas. Corinthians, nós falávamos de toda a sua limitação. Prevaleceu no primeiro tempo, porque o São Paulo não jogou nada. São Paulo jogou um pouquinho de bola, já empatou e nesse momento é melhor que o Corinthians. Pode inclusive virar. Placar de 1-1 para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. A Bandeirantes Campinas que no domingo, dia 23, vai completar 92 anos de muita história. História na Rádio Bandeirantes, a primeira emissora de Campinas. A RB está na Galeria de Notáveis da CESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, com 10 prêmios de melhor rádio do interior. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. Vamos juntos com o Timácio de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você neste feriado. Guinegão domina na entrada da grande área, carregou, botou na frente, perdeu, insistiu, foi pro pé de ferro, melhor para Alan Franco para cortar. Ferreirinha de cabeça tenta o tapa, ela atrás de cabeça, corta João Pedro, voltou para Ferreirinha, pé canhoto, tentou o comando pro Tapia, a bola bateu nas costas do Tapia, parte de trás da cabeça do Tapia, se não bate, ele teria uma boa ação ofensiva. Recupera o time do Corinthians, Bidon, pô, a bola enfiada para Yuri Alberto, dominou, tá no mano a mano na área, ele bate cruzado, bate mal. A bola vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para o São Paulo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Ficou reclamando de um desvio, o Yuri Alberto no chute cruzado, a bola foi direto para fora. É tiro de meta aqui, o Rafael cobra curtinho. Solta o jogo dentro da grande área para Alan Franco, o Corinthians tenta apertar com o Martins. Pablo Maia quem domina, fez o passe ali por dentro para Luciano. Luciano recolheu, dominou na contraofensiva, devidamente marcado pelo Angileri. Empurrou para Sabino, Sabino abriu para Ferreira, Ferreira recolheu, dominou, vai encarar a marcação do Mateuzinho. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou por dentro para Pablo Maia que domina, fez o passe no comando, tapa, ficou olhando para a bola, chega bem Gustavo Henrique para cortar. Corinthians com dificuldades agora para sair. Mateuzinho foi bloqueado, perdeu a bola para o Ferreira. Recolhe, domina por time do São Paulo. Pablo Maia para Luiz Gustavo. Volta a bola para Ferreira no câmbio ofensivo. 15 minutos e meio, segundo tempo. Placar de 1 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. A Black Friday da Desktop já começou. Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. O Bolis. Bola recorda para Rafael, Yuri Alberto deu uma pressionada, conseguiu passe para Tolói, já perdeu o Cedric Soares para Bidu, Bidu recolhe, leva para o fundo, Cedric da marcação, ele para, prende, segura, voltou para Bidon, Bidon leva para o fundo, tenta cruzar na marcação, Rafael Tolói, parou, prendeu, ele pensou pela ponta esquerda, ele volta a bola para o Angileri, Angileri vai recomeçar porque está bem fechadinho o time do São Paulo, recomeça no meio campo para Gustavo Henrique, chamou, falou, bebê. Esse foi o 5º gol do Tapia neste Brasileirão 2025. Tapia, que é jogador da seleção chilena, o Chile que não vai para a Copa, né? Fez uma péssima campanha nas eliminatórias, conseguiu o improvável, né? O que é muito difícil. O Chile era bom quando tinha o Sampaoli por lá. Sampaoli, Zamorano lá atrás com Salas, até Jorgito Valdívia, mas depois entrou numa fase, hein? De 10 seleções, 6 se classificaram direto para a Copa. A 7ª foi para a repescagem, nem assim o Chile conseguiu. Ficou fora da Copa de 2026. Chile do Tapia, que empatou o jogo, e do Tolói pro lançamento pro Tapia. Parece que desistiu no meio do caminho de correr.
Correu com o freio de mão puxado, aí saiu do gol Felipe Longo para fazer a defesa. Sai jogando pro time do Corinthians. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Aliás, o sorteio dos grupos da Copa no próximo dia 5 de dezembro. Claro que você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes. A Copa terá pela primeira vez a presença da seleção de Curaçao, um país de 150 mil habitantes. Vai disputar a Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções. Jogou parado, falta dura, hein, do Angileri. Acabou atingindo ali o Luciano. O Luciano tá no chão, o jogo tá parado, bebê. Foi nas costas do Luciano. O Luciano tá caído, tá sentindo bastante, né? No Corinthians, 2 alterações. Vitinho tá entrando no lugar do Carrijo, Vitinho 29. E o Memphis Depay vai entrar na equipe do Corinthians no lugar do Guinegão. Memphis Depay entrando com 18 minutos no lugar do Guinegão. As 2 alterações processadas pelo técnico do Corinthians, o Dorival Júnior. E o Rafael Tolói tá colocando a mão ali na coxa. O Daronco foi lá para conferir. O jogo segue parado na Arena Corinthians. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. Foram 2 alterações de uma só vez no time do Corinthians. E o homem está em campo, hein? Memphis Depay, Tigrão. Acho que ele fez uma alteração. Eu concordo com os jogadores que entraram. Mas o Guinegão é um cara que faz a movimentação, né? Um cara que incomoda, que abre para os lados, que marca a saída de bola. Eu não teria tirado, não. Eu tiraria o Carrilho e tiraria também o Martínez. Mas quem que vai marcar? Traz o Bidu por dentro, recompõe com o Bidon. Sem a bola, o Memphis também volta um pouquinho. O próprio Vitinho é um jogador de boa mobilidade. Eu acho que foi uma alteração assim. O Vitinho no lugar do Carrilho, ela é ousada. Mas o Memphis no lugar do Guinegrão não é. É um atacante por outro, o Guinegão com mais movimentação e o Memphis com mais bola. É mais técnico. Eu acho que razoáveis as alterações, mas vai melhorar o Corinthians. O problema do Corinthians é o Martínez. Caiu nele, para. O Corinthians está articulando um contra-ataque. Caiu nele, morre. Para tudo. Ele fica girando igual um peru em torno da bola. Peru em véspera de Natal, quando dão alguma coisa para ele. Então ele fica ali, ó, sabe, enceradeira. E aí o São Paulo se rearma. Então o Carrilho é mais jogador do que o Martínez. Mas o Carrilho já não se aguentava mais, porque está voltando de um longo período de inatividade. Mas vai melhorar o Corinthians, vai reequilibrar o jogo que era todo do São Paulo no segundo tempo. E o São Paulo mexeu 2 vezes também, né, Breno? E uma das mexidas por contusão. Exatamente, o Rafael Tolói foi a contusão, entrando o Ferrarese no lugar do Rafael Tolói, e saiu o Alisson, entrou o Bobadilha, que é outro jogador que estava defendendo sua seleção e chegou apenas ontem, no caso Bobadilha. Bobadilha no lugar do Alisson, Ferrarese no lugar do Rafael Tolói. O Ferrarese também, né, defendeu a seleção da Venezuela. Exatamente, é verdade. Paraguai. Os 3 que estavam defendendo seleções entraram no segundo tempo, que são considerados titulares, né? Inclusive o Tapia foi o autor do gol de empate do time do São Paulo. Vamos chegar a 21, placar de 1-1 no Clássico Majestoso. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 21 minutos de bola rolando, segundo tempo. No tic-tac, tic-tac, tic-tac do tempo, em bola desta emoção, eu confirmo. Campeonato Brasileiro Série A, reta final, 34ª rodada, dia de Clássico Majestoso em Itaquera. Corinthians 1, São Paulo também 1, Edu Pinheiro. Bora, você falou que a FIFA vai sortear dia 5 de dezembro os grupos da Copa, né? São 48 seleções, 42 já estão confirmadas. Restam 6 vagas e hoje a FIFA sorteou
o confronto da repescagem. A Itália, por exemplo, vai pegar a Irlanda do Norte, partida única na Itália. A Itália que ficou fora das 2 últimas Copas. Se a Itália passar pela Irlanda, vai pegar País de Gales ou Bósnia para depois chegar na Copa. Tem futebol na Bam. É o futebol da Bandeirantes Campinas. É o Timácio de Carlos Batista em campo para você neste feriadão, dia 20 de novembro. Lembrando que na história dos confrontos entre Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, que foi inaugurada em 2014, nós tivemos um tabu que durou 9 anos, 18 jogos, 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. E esse tabu foi quebrado no início de 2024 no Campeonato Paulista, quando o São Paulo venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. Ô Boles. Pois não. Aliás, falando em seleções, né? Muitas seleções já estão fora da Copa do Mundo. Eu descobri qual a seleção que o Tigrão, melhor dizendo, ficou totalmente decepcionado e estava torcendo e já está eliminada da Copa de 2026. E qual é essa seleção? Butão? Isso. Quer dizer que o Tigrão torceu pro Butão, mas não deu certo, não. Já eu falo. Mateuzinho pra Vitinho, pra Mateuzinho. Olha o Corinthians chegando. Dominou dentro da grande área, saiu da área, voltou pra Vitinho com o cabelo descolorido. Ele cruza, a bola passa por todo mundo. Sobra na ponta para Angileri. Angileri empurrou para Bidu. Bidu prepara o cruzamento. Levantou pro Vitinho. Chica primeiro. Ferreirinha com o peito colocando a bola para fora. Não é mais descolorido, né? Cabelo nevado do Vitinho. Isso, nevado. Uma coisa linda, né? Ficou o cabelo dele. Agora outro cabelo lindo que vai bater o escanteio é do Memphis Depay. Pelo lado direito, camisa 10 do Corinthians. E não é uma faixinha que ele tem na cabeça, né? Parece até aquela faixa. Parece quando machuca, né? Coloca essa faixa. Cruzamento do Memphis Depay, bola curta, chega para fazer o corte de cabeça lá atrás. O time do São Paulo com o Cedric Soares. Parece uma faixa, aquela faixa que você coloca quando tem alguma contusão, né? Antigamente, né? Os mais antigos usavam. Atadura. É, por aí, né, Tigrão? Hoje, parece na verdade, tá usando uma fralda inteira. É isso aí, né? É. Essa é a história do Butão aí, Tigrão. Butão, preferência nacional, né? Lateral que o Mateuzinho cobra, vem Corinthians, Bidon dominou, linha de fundo, prepara o cruzamento, traz a bola pro meio esquerdo, esconde a bola, volta para Mateuzinho, cercado, marcado, tentou passe para trás, a bola bateu no tapa e saiu. Lateral pro Timão bater, pontualmente 9 da noite no horário oficial de Brasília desta quinta-feira. Vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Memphis Depay domina mal, Luciano Dalbote dominou mal também lá atrás, mas consertou Bobadilha. Paraguai consegue o passe para Sabino, Sabino de novo para Bobadilha. Pé direito tentou passe em profundidade, chega lá atrás para fazer o corte. O João Pedro voltou para Bobadilha, mas a bola saiu. Bandeirinha dedurou, o árbitro confirmou o Anderson Daronco, lateral pro Timão bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Quase 500 aparelhos conectados no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, galera, vamos juntos. Não esqueça, hein? Você que está conosco, deixe o seu like. Ainda dá para você participar, interagir conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. João Pedro recua para Felipe Longo, recomeça o Timão. Corinthians que volta a campo para pegar o Cruzeiro fora de casa no domingo. São Paulo recebe o Juventude. Juventude que hoje chegou a vencer, né? Está vencendo o jogo 2-0 diante do Cruzeiro, dando uma respirada na briga aí para fugir da zona do rebaixamento, mas acabou levando o empate no finalzinho, foi 3-3 e o Fortaleza, ainda respirando com a ajuda de aparelhos, venceu o Bahia mais cedo pelo placar de 3-2. Briga boa lá em cima, título, Libertadores e a briga intensa também lá na parte de baixo. Matematicamente apenas o Sport está rebaixado, vai ser um dos adversários da Ponte Preta na Série B do próximo ano. Memphis Depay vem para a cobrança, é falta para o Timão bater. Na meia esquerda com os dois braços levantados, meias arriadas. Ele vem para a cobrança, faixa na testa, partiu para a bola, levantou para a boca do gol de cabeça. Tentou Gustavo Henrique, ainda brigou também João Pedro, a bola foi embora. Tá marcado tiro de meta pro São Paulo. Que bola perigosa, hein, bebê? Muito perigosa, né? Uma bola que passou rondando a área do goleiro Rafael. E agora tem jogador do São Paulo caído. Mas a qualidade da bola parada do Memphis Depay, né? Que é totalmente diferente do Mateuzinho, né? Cobrança perfeita dentro da área, só que o Corinthians
acabou não aproveitando, né? Jogador do São Paulo já tá se levantando, já tá recuperado. E deixa eu falar do Lucas Moura, porque ele tá com dores no joelho, passou por um procedimento no joelho e ele só deve voltar na temporada 2026. Assim como o Oscar, decepção com o Lucas Moura. Seriam os dois principais jogadores do São Paulo na temporada, ficaram na reserva e não jogaram nada, Boris. É verdade, e o Oscar ainda teve uma situação de saúde mais complicada, né? Como você trouxe a informação ainda no primeiro tempo, a gente torce para a recuperação plena do Oscar. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Torcedor do Corinthians faz a festa nas arquibancadas da Arena Itaquera. É o Pororó, né? É Pororó? Qual que é o nome, ô bebê? Pororó. Poropopó. É algo do tipo. Poropopó. Ferreirinha tentou a finta, linda jogada. Ferreirinha cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo. A galera corintiana até parou com o Pororó porque o lance foi perigoso, hein, bebê? Ah, foi muito perigoso, né? O Ferreirinha fez quase tudo certo e na hora que ele cruzou não chegou ninguém na pequena área, porque se chegasse fatalmente faria o segundo gol da virada do São Paulo. Uma bola muito perigosa e a defesa do Corinthians ficou só olhando. Por sorte do goleiro Felipe Longo, essa bola foi pra fora. 1-1, tá empatado o jogo. Imagina o Tigrão na arquibancada fazendo Pororó popó. Eu não imagino, viu? Eu não imagino, mas gostaria de vê-lo fazendo isso. Poró popó. Como é que é, Tigrão? É poró popó. Poró popó. É. Já fez algum tio Pororó também, popó, ô Tigrão? Tem cada uma, hein, ó. Poró popó. Ah, vá se, pô. Ô Tigrão, se jogasse na Copa do Mundo, os dois estão eliminados, Nepal e Butão, você torceria pra quem? Ah, eu acho que o Nepal ia pra dentro do Butão. Acho que provavelmente 0-0 esse jogo não terminaria, né, Tigrão? Não. O Nepal tava jogando assim, de uma maneira muito ríspida. Ah, entendi. Vamos chegar a 30 minutos, segundo tempo na Arena Itaquera, placar de 1-1 para Corinthians e São Paulo. Ferreirinha de letra. Uma chegada ali, um contato do Mateuzinho sem bola para cima do Ferreirinho. O Anderson Daronco pegou a falta, o jogo tá parado. Falta que o São Paulo já cobrou. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original Seara. Encontre no Ica Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Alô, Juliano Rodrigues, tá sempre ligado lá na capital, curtindo o futebol da Bandeirantes. Você já mandou mensagem aqui no @Leandro Borges 2 L's e S. Tá curtindo o futebol da Bandeirantes, tá acompanhando o clássico majestoso neste feriadão, finalzinho do feriadão. Pra muita gente, feriadão vai continuar, né, Breno? Muita gente emenda. Ah, já tem muita gente na praia. Uma hora dessa, pessoal nos ouvindo pelos aplicativos, pelo YouTube. Muita gente na praia porque tá calor na praia, viu, Bolis? Felizmente. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 60102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Corta lá atrás, Martins de cabeça, deixou para João Pedro, choca de novo para Martins, aí se livrou da bola, deu um balão pro campo de ataque para ninguém. De graça pro argentino Alan Franco, ele recolhe, domina com o pé direito, esticou na ponta para Ferreirinha, subiu para afastar Mateuzinho, quem é que coloca a bola no chão é o Vitinho, bate o peito, coloca no terreno, marcação dupla para cima dele, perdeu a bola, Bobadilha brigou, mas segurou o Mateuzinho. Bateu o Anderson Daronco, pegou a falta para cima do lateral direito do Corinthians. Falta pro Coringão bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 cravados, segundo tempo. No futebol da Bandeirantes, eu confirmo, 34ª rodada, Arena Corinthians, 1 pro Corinthians, 1 pro São Paulo, Edu Pinheiro. Boris, artilharia boa, hein? A briga tá boa. O Caio Jorge do Cruzeiro marcou 2 gols hoje na partida Juventude e Cruzeiro 3-3. Então o Caio Jorge tem 19, tem a Arrascaeta do Flamengo tem 17 e o Vitor Roque do Palmeiras tem 16.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui vem São Paulo tentando o ataque, recolheu, dominou lá na ponta o time de São Paulo. Bola aqui atrás do Luciano. Luciano volta a bola para Alan Franco, 31-32. Placar de 1-1 é o segundo tempo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. De novo Alan Franco marcado pelo Memphis. Ele carrega a bola, vem-se embora o zagueirão. Ultrapassa a linha marcatória, ele gosta de atacar. Pede a devolução, Ferreirinha prefere o passe para Bobadilha, que volta de novo para Ferreirinha, pela meia para Pablo Maia. É o São Paulo quem se organiza ofensivamente, já se manda na ponta Bobadilha para receber. A bola deu uma quicada, ele não domina. Passe vai embora, lateral para o time do Corinthians bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Memphis busca a bola, com o pé direito ele volta a bola para Mateuzinho, recua para João Pedro, este levanta para o campo de ataque tentando o Vitinho, tira Alan Franco, sobra da bola para Pablo Maia, mesmo caído, tentou o passe, mas houve a falta do Martínez para cima de Pablo Maia, um pouco depois da risca no meio campo, é falta para o time do São Paulo bater. Campinas, a única metrópole brasileira onde o saneamento básico chegou a toda a população. Sanasa, Campinas. Ficou caído ali o Alan Franco, Danuco vai lá, conferir a situação do zagueiro São Paulino, vem na risca no meio campo, tá tudo ok com ele, tá apontando a falta para o time do São Paulo bater. Tricolor ainda sonha com uma vaga na Libertadores do próximo ano e vencer o Corinthians hoje é fundamental. Chegou esta rodada na 9ª colocação com 45, tá somando um ponto, chegando a 46. São Paulo que não vence há 2 jogos, mesma situação do São Paulo, aliás do Corinthians, está ainda pior, porque perdeu as últimas 2 partidas. Vai para a cobrança Cedric Soares. Vamos entrar na reta final e decisiva do jogo. Pé direito, levantou para a boca do gol. 2 corintianos foram para a bola ficou viva. Alan Franco subiu, voltou, Ferrarese bate. Cruzado em cima da marcação. Bidon tentou tirar, tirou para trás. A bola quase encobriu. Felipe Longo foi embora. Escanteio pro São Paulo, um festival de erros, Breno Beretta. É, muitos erros e os jogadores do Corinthians jogando contra o próprio patrimônio, né? O goleiro Felipe Longo estava na bola, agora tem mais o escanteio pro São Paulo bater, lembrando que o primeiro gol do São Paulo, o único gol do São Paulo até aqui foi uma cobrança de escanteio, né? O São Paulo tá buscando o segundo gol. E quem bateu o escanteio foi ele, o Cedric, e ele tá na bola. Vem para a cobrança de novo, Cedric Soares, o português, ponta esquerda, bate com o pé direito, vem cobrança fechada, levantou para a boca do gol, tira a defesa do Corinthians na primeira trave. Passou ali na frente do Ferrares, preferiu deixar a bola sair, ganha lateral o tricolor do Morumbi. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Ferrarese deixa a bola para o Cedric Soares, que cobrou o escanteio, agora atravessa todo o campo para cobrar a lateral. Ele cobra, solta o jogo para Luciano com a canhota, volta, recomeça para Alan Franco. Nesse momento o São Paulo todinho no campo de ataque. Recebe a bola Sabino, marcado pelo Vitinho. Volta a bola agora no campo defensivo para Alan Franco. Chegamos a 35 minutos. Segundo tempo, placar de 1-1. Ferrarese com o pé direito, escapada lá na ponta do Bobadilha, que recebeu em posição legal, olhou para a área, prepara o cruzamento, trava Angileri. Coloca a bola para fora, é mais um escanteio para o São Paulo bater, Band Beretta. E foi desse lado direito que o São Paulo cobrou escanteio com o Cedric, que saiu o primeiro gol, o gol do Tapia, né? Gol do São Paulo, gol de empate. E quem sabe agora, né? O São Paulo tá lutando, tem alteração no Corinthians e já eu confirmo, o José Martínez tá saindo na equipe do Corinthians, tá entrando o André, camisa número 49. Escanteio pro São Paulo, lado direito, Cedric na bola. Vem Cedric Soares para a cobrança, mais um escanteio, mais uma bola na bola parada, mais uma oportunidade para o tricolor. Cedric vem para a bola com o pé direito, partiu para a cobrança, não tá valendo. Anderson Daronco tá chamando a atenção do Tapia com o André. André que acabou de entrar, ficou segurando ali o Tapia, o Daronco tá apontando. Dá uma bronca dos dois, o Tapia pede para que o Daronco fique de olho e o Cedric vem para a cobrança. Falou alguma coisa, os dois aí, tô de olho, tchê. Anderson Daronco. Vem pra cobrança do escanteio, o time do São Paulo, 36, partiu pra bola, Cedric levantou pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro, João Pedro choca, sobra da bola pra Ferreirinha, Ferreirinha carrega a bola, deixou pro Cedric, chega bem Yuri Alberto, dá o bote e recupera a chance pro contra-ataque, ele carrega a bola, deixa pra Bidu, Bidu pra Vitinho, Vitinho tentou o lançamento, a bola explodiu no Pablo Maia. Yuri Alberto pega a bola, ele olha pra baixo e
corre, né? Como um trem desgovernado. Eis o passe ali por dentro, o time do Corinthians ainda tenta. Memphis para André, houve a falta para cima dele no primeiro e no segundo lance. Caiu, Memphis cobrou a falta, mas é lá atrás seu segundo árbitro. Falta cometida pelo Luiz Gustavo, o jogo está parado em Itaquera. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Já, o finalzinho do jogo e na sequência vamos para a rede repercutir mais sobre Corinthians e São Paulo. Até aqui 1-1 em Itaquera. Falta aqui o Memphis Depay, vai levantar para o banco do gol. Corinthians em busca do segundo gol. Partiu para a bola, levantou para Gustavo Henrique, passa por ele, sabe no corte de cabeça, tentou tirar lá atrás, não tirou. Tapia, voltou ainda para o time do Corinthians. Vitinho pelo alto brigou, insistiu no lance, fica com ela, sai da área, trabalhou atrás, sai daí, Daron, quase a bola bateu de novo nele. Volta para Memphis, entrada na grande área, calibrou, bate mal. A direita do gol é só tiro de meta para o São Paulo. Valdemir Gomes, dá a palavra fácil, eu quero ouvi-lo. Vamos entrar na reta final do jogo, tá 1-1 em Itaquera. E o jogo, hein, Tigrão? O jogo, primeiro tempo só do Corinthians, segundo tempo só do São Paulo, até o momento em que o Dorival Júnior fez as alterações, as entradas do Vitinho e do Memphis, especialmente do Vitinho. Aí ficou igual, jogo equilibrado, lá e cá, caiu muito. Já há um desgaste físico normal, compreensível, né? Quase 40 do segundo tempo, jogo muito intenso, apesar de nível técnico abaixo do que normalmente poderiam proporcionar em condições normais e pela história São Paulinos e corintianos. Tá tudo em aberto. Olha o Memphis, eu acho que são gol ainda vai marcar, final. Bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Corinthians! É dele! Memphis Depay! Tem a 10 estampada na camisa! A bola se apresentou para o holandês, uma falha do zagueiro São Paulino. Memphis dominou, a jogada começou com o Bidu lá pela canhota. Ele cruza, tirou mal Pablo Maia. O Memphis ainda teve a calma, a tranquilidade para meter entre as pernas do Sabino e fuzilar o Rafael. O Corinthians de novo na frente. Memphis Depay com direito a drible espetacular para cima do zagueiro São Paulino. Sabino, fecha a janelinha, hein? Fecha a janelinha. Memphis, coloca lá dentro, explode Itaquera. Memphis Depay vibra, fiel. Não vai seco não, Sabino. Memphis Depay é liso, recoloca o timão na frente. Memphis Depay, 39 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solta o grito, grita comigo, fiel torcida. Tá registrada em Itaquera. Corinthians 2, São Paulo 1. Não deu pra você, Rafael. O timão marca com Memphis Depay. Ele tem estrela, Breno Beretta. Tem estrela e tem muita habilidade. Que categoria, né? O zagueiro Sabino do São Paulo tá procurando ele até agora. Ficou sem pai, sem mãe. Parecia que tava pelado, olhando pro lado, com a bola que colocaram no meio da caneta dele, que foi o Memphis Depay. Toquinho sutil para ficar cara a cara com o Rafael. Escolheu o canto baixo, rasteiro. Muita categoria do Memphis Depay, fazendo Corinthians 2, São Paulo 1 no finalzinho do segundo tempo. É pra festa da fiel torcida. O Corinthians está voltando a vencer no campeonato para encostar do São Paulo e seguir vivo na luta por uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Tigrão, que belo gol do Memphis Depay. Primeiro erro clamoroso do Pablo Maia, né? Tirou mal. E aí a bola se apresentou, se ofereceu pro Memphis Depay, que meteu lá dentro. A bola tava lá atrás, eu tava dizendo, tá tudo em aberto, né? Foi muito rápido. E eu dizia, eu acredito, não deu nem para eu concluir a frase. Eu acredito em mais um gol ainda. Aí o Bidu cruza, o Bidu foi muito bem no jogo, mas o Pablo Maia, essa bola era dele. Futebol é jogo de erros. E você errar na frente de um cara com essa capacidade, olha lá, ele não tem muita
mobilidade, né? Ele não se mexe muito, ele parece às vezes estar meio ausentão, mas ele perto da área é fatal, letal. Ele é um jogador de muita qualidade, né? E aí quando o zagueiro do São Paulo, Pablo Maia, fura praticamente na cabeçada, lascou, né? Ela saiu, ao invés dele tirar, ela foi no pé do Memphis. Aí vem a cobertura, ele dá a caneta, ergue a cabeça e chuta seco no canto. O Rafael foi nela, mas sem chance. Um golaço, estava em aberto. As alterações melhoraram o Corinthians, as alterações melhoraram o São Paulo, que empatou e poderia ter virado. O Corinthians estava a knockdown nas cordas. Aí o Dorival mexeu e o Corinthians voltou para o jogo. Ficou tudo igual e tudo em aberto. E tá em aberto ainda, hein? Não tá ganho, não. 2-1 pro Corinthians. Olha o São Paulo tentando o ataque, lançamento para Bobadilha. Saiu do gol. Felipe Lungo para fazer a defesa. Aroma das Ervas é muito mais sabor. Suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Corinthians chega a 45 pontos, iguala a pontuação do rival, mas ainda segue atrás do São Paulo, mas vivo por uma vaga na pré-Libertadores. Lembrando que o Corinthians ainda joga a Copa do Brasil. Semifinal contra o Cruzeiro em 2 jogos, o jogo da volta inclusive em Itaquera. Pidu recolhe, domina, fez o passe para Vitinho. Vitinho dominou na entrada da grande área, traz a bola pro meio direito, bateu pro gol, na trave! Olha, sobra, Yuri vai marcar, bateu, é gol! É gol, 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 é gol! Yuri Alberto tem a 9 estampada na camisa. Após uma bomba do Vitinho explodir na trave, Yuri Alberto, a marca do artilheiro, cheiro do gol, atento no rebote, dominou com o pé direito e com a canhota. Uma bomba sem chances para Rafael, para praticamente matar o Majestoso e dar a vitória para a fiel torcida. Yuri Alberto, o segundo dele, o terceiro do Timão. Gol importante para o Corinthians na reta final do jogo, para abrir vantagem no Clássico Majestoso. Por isso vibra a fiel torcida. Yuri Alberto é gol do Timão, explode a fiel em Itaquera, em todo o Brasil. Yuri Alberto é gol do Corinthians, faz reverência à fiel torcida. Yuri Alberto, o artilheiro do Corinthians, o artilheiro da noite, o artilheiro do Clássico Majestoso neste feriadão. Yuri Alberto, na marca de 43 minutos de bola rolando do segundo tempo. Solta o grito, grita comigo, fiel torcida. Tá registrado de novo em Itaquera. Yuri Alberto sai agora para ser ovacionado pela fiel torcida. O Corinthians faz 3-1, não chora não, Rafael, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe para paulada do Vitinho, né, que de perna direita escolheu o canto esquerdo, bateu na trave, né, do goleiro Rafael, que ficou apenas acompanhando, e a trave ficou balançando. Na volta, a bola sobrou para o Yuri Alberto, que estava livre de marcação, quase que na pequena área. Ele só escolheu o canto, de perna esquerda chutou forte, canto direito do goleiro Rafael, deu pane na defesa do São Paulo. Todo mundo paralisado, olhando o Yuri Alberto fazer o segundo dele no jogo, terceiro do Corinthians e 10º do Yuri Alberto do campeonato. Corinthians 3, São Paulo 1. Dá pra fechar o placar agora, né, Bolis? Não sei não, hein? Corinthians tá em cima, ó. Vitinho tenta a finta, acaba perdendo. Recupera a posse de bola o time do São Paulo, 45-46. Yuri saiu também o Breno Bidon. Saiu o Breno Bidon, saiu o Yuri, entrou o Romero e o Charles, foi isso, Bolis? Charles. O Charles e o Romero entraram no Corinthians, nos lugares do Yuri Alberto e também do Breno Bidon. Vamos até 50 minutos em Itaquera. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe 2 meses de HBO Max. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado.
Noite de quinta, de feriado, de festa pra fiel torcida. Tá vencendo o Clássico Majestoso 3-1 com 2 gols de Yuri Alberto, 1 gol de Memphis Depay. O Corinthians vai reencontrando o caminho das vitórias depois de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o São Paulo vai chegando ao 3º jogo sem vencer em um momento crucial, decisivo da competição, Tigrão. Participação do Bidu nos 3 gols. Só para registrar. Segundo, quando o José Martini saiu, que transforma o time em time caranguejo, ele pega a bola e joga para trás, e entrou esse menino André, o Corinthians ficou vertical. Aí entrou muito bem o Vitinho, mentor aí do... Olha o São Paulo. Chegando com Tapia, dominou, clareou, protegeu, voltou na ponta para Cedric Soares, prepara o cruzamento na área, subiu para cortar Angileri, sobra da bola para Memphis, não conseguiu o domínio no primeiro lance, tentou no segundo, consegue o passe por dentro para André. André tá pressionado ali na entrada da grande área do Corinthians, consegue sair desta pressão, Timão. Charles de uma vacilada, tocou mão na bola, brigou o Pablo Maia, insistiu no lance, tem um jogador do Corinthians caído sem bola. Houve a falta para cima do Charles, o jogo tá parado, é falta pro Corinthians bater. Pois não, Tigrão? O Vitinho, autor intelectual do 3º gol, uma pancada de fora na trave, gol difícil. Porque volta muito forte a bola e teve que pensar rápido o Yuri Alberto. Ele mata com a direita e já bate, antes que a zaga chegasse. Bateu de esquerda, que não é a especializada. Então, muito bem Vitinho, decidindo o jogo, Memphis Depay. E sabe quanto que estava o jogo quando o Zé Martini saiu ou não? Tava 1-1, né? Você viu como é que mudou? Ah, não tenha dúvida. 2-3 agora pro time do Corinthians, 1 pro São Paulo. São Paulo que voltou com outra postura no segundo tempo, mas como o Tigrão ressaltou aí com as mexidas, prevaleceu também a estrela do Memphis Depay, que marcou o segundo gol, e agora há pouco Yuri, que foi substituído ao marcar o 3º gol pro Timão. 3-1 pro Corinthians, chegando também a 45 pontos, são 3 times com 45 pontos. Bola pro time do São Paulo, falta para cima do Pablo Maia, cometido pelo Romero, com o jogo já parado, ele chutou a bola. Se o Daronco for criterioso, vai mostrar cartão pro Romero, não. Não mostrou apenas a falta do círculo central que o São Paulo vai bater. Vamos, portanto, até 50 minutos, confirmando para você aqui na Bandeirantes. Vai terminar o jogo, ainda dá tempo de você deixar aquele like esperto no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em instantes finais em Itaquera, em uma noite de festa para a fiel torcida, o Corinthians está voltando a vencer do Campeonato Brasileiro após 2 derrotas seguidas. Em contrapartida, como eu disse, o São Paulo chegando ao 3º jogo sem vencer. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Troca passes o time do São Paulo, nocauteado o tricolor do Morumbi. Luiz Gustavo empurra na ponta para Cedric Soares. Chega Matheus Bidu para cortar mais uma. Leva a bola no linha de fundo, protegeu, falta para cima dele, chama a falta vem. Do Cedric pra cima do Bidu, os dois vão lá, empurra daqui, empurra dali, fala alguma coisa. O Bidu ameaçou partir pra cima do Cedric, mas aí decidiu parar com essa história, porque o Daronco vai terminar no jogo. Pega a bola, Anderson Daronco, e não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo em Itaquera. E deu Timão, deu Corinthians. Vence o São Paulo no Clássico Majestoso. 3 pro Corinthians, 1 pro São Paulo. O Coringão está reabilitado no Campeonato Brasileiro. Muita festa da fiel torcida. Abraços em Memphis Depay, que entrou para marcar um gol importante. Yuri Alberto fechou o placar. O São Paulo chega a 3 jogos sem vencer do Campeonato Brasileiro. Deu Coringão no Clássico Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Pra você um grande abraço, bom retorno a Piracicaba, Bolis. Valeu, Edu, grande e forte abraço pra você e até a próxima. Até a próxima. Breno Beretta, seu destaque final. Oi, Edu, meu destaque final, essa vitória importantíssima da equipe do Corinthians. É claro que o Corinthians ainda busca, né, alguns objetivos do Campeonato Brasileiro. Qual que é o principal objetivo do Corinthians? Tentar se classificar para a Libertadores. O São Paulo também. Principal objetivo, tentar se classificar para a Libertadores da América, né? Vou passar aqui a próxima rodada, os confrontos dos dois times. O São Paulo no domingo, 4 da tarde, vai encarar o Juventude.
vai jogar na Vila Belmiro, porque o Morumbi está sendo utilizado para alguns shows. Tem show do Oasis no final de semana, Edu. E o Corinthians, próxima rodada, domingo também, 8h30 da noite, vai encarar o Cruzeiro no estádio do Mineirão. Esses são os próximos jogos, tanto do São Paulo quanto do Corinthians, Edu. O esperto Breno, parabéns pelo seu trabalho. Até a próxima, Valeu, Breno. muito obrigado. Um grande abraço a todos, Edu. Até a próxima. Até a próxima. Corinthians é 10º com 45, Tigrão. Quer dizer, hoje a Libertadores vai até o quinto, né? Quinto colocado, que é o Botafogo, com 55. Uma diferença de 9 pontos. Oi, Tigrão, comentando aí, Yuri Alberto de pênalti a 30 do primeiro tempo, 1-0 Corinthians. O Tapia empata para o São Paulo a 8 do segundo tempo. E no finalzinho, a reação do Corinthians, Memphis Depay aos 39 e Yuri Alberto aos 43, 3-1, Tigrão. O jogo foi muito melhor no segundo tempo, né? Eu gostei. Depois que os treinadores perderam o medo, estava 1-0 para o Corinthians. Já veio com uma alteração importante o Crespo, o treinador do São Paulo. Tirou para Patrick, que era o lateral esquerdo, puxou para lá o Sabino, que era o terceiro zagueiro, ele é canhoto. Veio com o Tapia, que é centroavante. Saiu de um 5-3-2 para um 4-3-3. O Tapia empatou o jogo, o São Paulo estava melhor. Estava dominando o Corinthians, estava a ponto de virar o jogo. Aí o Dorival Júnior acordou, né? Tirou o Carrídio e botou o Vitinho vindo de trás com a bola. Ele que é um meio atacante. O Corinthians cresceu, botou o Memphis Depay, que fez um golaço, mas foi numa falha do Pablo Maia, que foi tirado de cabeça e lascou. E ela se ofereceu para o Memphis, que deu um drible desconcertante no Sabino, no meio das pernas, e bateu seco, 2-1 para o Corinthians. Isso já no adiantado da hora 39, o jogo era igual. Mas o futebol é um jogo de erros. Tanto o São Paulo poderia ter feito o segundo, como o Corinthians. Errou o Pablo Maia e errou perto de um cara do qual não se pode errar. Ele tem muita qualidade. Deu a caneta, meteu no gol, 2-1. Aí o São Paulo se desestabilizou completamente do ponto de vista emocional. E o Vitinho, que entrou muito bem, acertou um pombo sem asa. De fora da área, ele explodiu na trave aos 43 na volta. O Yuri Alberto botou na rede, ele que já tinha feito o primeiro gol do Corinthians de pênalti na primeira etapa. Então, o primeiro tempo todo do Corinthians, segundo tempo estava sendo todo do São Paulo, que empatou e poderia virar com a alteração que fez o Crespo no intervalo, perdendo o medo do Corinthians, tirando um zagueiro e indo para cima. E aí o Dorival corrigiu. Também botou os jogadores mais ofensivos, tirou o Carrídio, que já estava cansado, o Vitinho entrou bem, tirou o Guinegrão, botou o Memphis, e por finalzinho tirou o cara que amarra o time, que é o Zé Martínez. E veio com o André, que entrou arrastando a bola, levando lá para frente. Tava 1-1 quando o Martínez saiu. Sem ele, o Corinthians fez mais 2 gols, para mim justo, um belo jogo no segundo tempo, especialmente quando o Medinho perdeu o medo do medão. Primeiro o Crespo, perdeu o medo, foi pra cima e empatou. Depois o Dorival falou, pera um pouquinho, vou responder. Perdeu o medo também de garantir. Foi pra cima e ganhou. Segundo tempo muito bom, justa a vitória do Corinthians. 3 para a equipe do Parque São Jorge, 1 para o São Paulo. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Aquele abraço, Tigrão. Grande abraço, até a próxima. Olha, hoje, se Deus quiser. Se Deus quiser. Hoje, Juventude 3, Cruzeiro 3, Bahia 2, Fortaleza 3. E esse Corinthians 3-1 no São Paulo, que o Boris narrou aqui na Band Campinas. Meus amigos, seguimos em rede nacional. Vem aí o apito final com o Ricardo Capriotti. A todos, muito obrigado pelo carinho e até a próxima, se Deus quiser. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai.
Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fala pessoal, aqui é Nicolas Ferreira. Agora chegou o momento da gente trabalhar em prol do nosso país. Sua maior atitude é se filiar ao PL. Pegue seu celular agora e digite: quero me filiar ao PL. A gente está fazendo a maior campanha de filiação da história do país. Digite: quero me filiar ao PL. O Brasil precisa da sua força. Então, agora chegou o momento. Pegue o seu celular e digite: quero me filiar ao pl.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol com o rádio. Com certeza, começando hoje às 4 horas da tarde, o Juventude recebeu o Cruzeiro e o jogo terminou empatado, 3-3. O Juventude chegou a abrir 2-0, o Cruzeiro diminuiu, o Juventude fez 3-1 e o Cruzeiro buscou o empate 2-2, o Juventude fez o 3-2 e o Cruzeiro foi mais uma vez atrás do empate. O Bahia recebeu o Fortaleza às 6 horas da tarde e o Fortaleza venceu por 3-2 e complica, embola tudo ali na parte de baixo da tabela. Além do 3-1 do Corinthians, jogam agora Ceará e Internacional, jogo 0-0. Vina, jogador do Ceará, foi expulso com 3 minutos de partida depois de uma entrada com o pé alto na canela do jogador do Internacional.
Internacional. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo líder com 71 pontos, o Palmeiras é o segundo com 69 e o Cruzeiro é o terceiro, tem 65 pontos. O G4 ainda tem o Mirassol, quarto colocado, com 60. Na quinta posição vem o Botafogo com 55 pontos, o Fluminense com 54, é o sexto, o Bahia é o sétimo com 53. Agora o Bragantino é o oitavo colocado, tem 45 pontos, e o Corinthians é o nono, tem 45 pontos, e passa o São Paulo. São Paulo vem logo atrás na 10ª posição com 45 pontos também. O Atlético Mineiro é o 11º com 44, o Ceará é o 12º com 43, joga nesse momento com o Internacional, vai passando o Grêmio, que também tem 43 na 13ª posição. O Vasco da Gama é o 14º, tem 42. O Internacional vai chegando a 38 pontos com esse empate parcial contra o Ceará, é o 15º colocado. E o primeiro time fora da zona é o Santos, na 16ª posição com 37 pontos. O Z4 tem o Vitória, 17º com 36. O Fortaleza, 18º com 34 pontos. O Juventude é o 19º com 33 pontos. E o já lanterna confirmado da competição é o Sport Recife com 17 pontos, Capri. Valeu, Pedro. E nem o Vina reclamou da expulsão dele contra o Inter. Ele deu uma pega. Ele pegou no meio da perna do jogador do Internacional. Não é que ele deu no tornozelo. Ele deu no meio da perna. Uma expulsão justa e estapafúrdia do Vina, né? Porque nem ele reclamou. Ah, louco. Que vergonha. 3 minutos agora. Ó, Pretzel aí, ó. 10 em campo o Ceará. O Inter agora tem que ganhar, Pretzel. Trabalhando em Corinthians e São Paulo. Mas não adianta tu me colocar nisso aí. O Inter tem que ganhar. O Inter agora tem que ganhar. Com um a mais tem que ganhar o Internacional. Eu não tô nem vendo o jogo. A expulsão foi... te informando a expulsão foi justa. Tem que ganhar. A expulsão foi... Eu não tô vendo o jogo. A expulsão foi justa? Justíssima. Então, Justíssima. Eu confio na tua palavra. Depois você vai ver e vai me falar. Atenção. 9h39. Já o Luiz Fabiano e o Paulo do Vale com os personagens dessa vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3-1. Mas agora é hora de opinião. Vamos ouvir Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel explicando aqui como foi essa vitória do Timão por 3-1. Quero ouvi-los. Fala, Ronaldão. Fala, Pretzel. Eu acho que o jogo ele tem 2 tempos bem separados, dá pra dizer assim, né? O primeiro tempo todo do Corinthians, sem muito brilhantismo, mas com jogo físico intenso, com muita pegada, sem dar espaço para o São Paulo. São Paulo muito retraído com a escalação do Crespo. Ele não abre mão de 3 zagueiros, 2 alas, e aí ele escalou 3 volantes. O Luiz Gustavo muito atrás, o Luciano e o Ferreira ficaram muito isolados. E aí o Corinthians dominou a primeira, a segunda bola, tinha saída de bola também, sem muita marcação efetiva do São Paulo na saída de bola lá de trás, né, com o goleiro Felipe Long, com os 2 zagueiros, com o próprio Carrilho solto para fazer essa passada pro Bidon, o Bidon virando armador. Então o time do Corinthians dominou o jogo, marcou demais a saída de bola do São Paulo e empurrou o São Paulo para trás, mas não teve muita efetividade. O Rafael não fez nenhuma defesa. O pênalti aos 30 minutos do primeiro tempo, pro Ronaldo, pro mundo atual, pênalti, né, na época que ele jogava bola, e deixou isso bem claro, ele não marcaria, eu também não, pelo meu gosto de futebol, mas os árbitros atuais... eu sei, tu já falou sobre isso, os árbitros atuais, eles estão marcando, né? O Ferreira vem ajudar a defesa e dá um empurrão nas costas do Bidon. O Bidon cai, ainda pergunta para a reportagem, que o Luiz Fabiani declarou isso, revelou isso, né? Que o Bidon foi perguntar para quem estava atrás do gol, foi pênalti? E aí o Fabiani disse que foi e tal, e o pênalti foi marcado com a revisão do VAR. 1-0 Corinthians aos 30 do primeiro tempo. Depois do gol do Corinthians, o Corinthians não fez muita coisa, não. Meio que ficou administrando esse 1-0 com o São Paulo totalmente perdido na marcação e muito atrás. Aí no segundo tempo entra o Tapia. E ele tira o lateral esquerdo Patrick, que é um menino que até agora, base do São Paulo, não conseguiu ainda se firmar e nem nas chances que ele recebe como titular fazer bons jogos. Só que ele não abriu mão dos 3 zagueiros, ele botou o Ferreira mais avançado como um ala pela esquerda, mas também para fazer essa combinação com o Tapia. Aí uma bola aérea, o João Pedro Choca atrasa a bola mal para o Felipe Longo, o Felipe Longo divide com o jogador do São Paulo, escanteio para o São Paulo, cobrança na área e o Tapia sozinho cabeceia e empata o jogo aos 8 do segundo tempo. Dos 8 do segundo tempo até os 25, não é exagero, o São Paulo dominou o jogo. Porque avançou todo o seu time, saiu do buraco lá de trás,
não deixou o Corinthians ter mais a tranquilidade de trabalhar a bola, de tocar a bola. O Luiz Gustavo, que tem uma leitura tática, uma leitura de jogo muito interessante, ele avançou, foi jogar como armador para encostar nos jogadores de frente e o São Paulo ganhou o corpo, começou a dominar a partida, o Corinthians não tinha mais saída de bola, até que finalmente, né, o Dorival Júnior colocou o Memphis e também colocou o Vitinho. O Corinthians cresceu a ponto de assumir o jogo totalmente? Não. Demorou porque o São Paulo ainda tinha mais vitórias pessoais e chegava com mais perigo. Só que aí vem a jogada do craque, né? Do craque que, quando tem a bola, ele decide o jogo. Um cruzamento da esquerda do Bidu, o Pablo Maia erra o primeiro toque, a bola espirra para o Memphis e aí foi uma jogada espetacular. O Memphis dá uma caneta no Sabino em câmera lenta. Sabe aquelas imagens de Copa do Mundo, né, o Capri? Que tem aquela geração que mostra de todos os ângulos o lance, né? É um lance que o Sabino, quando ele toma a caneta, ele vai caindo e ele olha para trás assim, né? Como quem diz, putz, né? Humilhante, e vê o Memphis sozinho, cara a cara com o Rafael, e aí a qualidade do jogador. Ele bate de chapa rasteira no canto forte, sem defesa pro Rafael. Golaço do Memphis, 38 do segundo tempo, aí para mim praticamente encaminhou a vitória. O Crespo continuou com os 3 zagueiros, com as mudanças que ele foi obrigado a fazer, mas não botou o atacante Luca, que tem 17 anos e é bom jogador. Assim que saiu o segundo gol, o Crespo poderia ter tirado o zagueiro, ter tirado o Sabino e ter colocado o atacante para tentar uma última cartada. Não fez isso. E aí, na saída de bola, o Corinthians pressionou, ganhou muita moral. O chute do Vitinho na trave e na volta, como disse o Ronaldo, o Yuri Alberto faz um gol muito bonito, um gol difícil de fazer, porque a bola pega na trave, ganha muita força contra ele e ele domina com a direita e bate para a esquerda. Um golaço do Yuri Alberto, fechando a conta aos 43 do segundo tempo. Então, quando o jogo ficou um tempo para cada um, ou o primeiro tempo para o Corinthians e uma grande parte para o São Paulo, 1-1 estava correto. E estava se encaminhando para o empate. E aí, em 2 lances individuais, 2 golaços do Corinthians. Corinthians vencedor. Dorival Júnior tem muita estrela, viu? Muita estrela, porque tem horas que não dá para entender algumas escolhas. Por que deixar o Memphis fora do time desde o início se ele tinha condição de jogo? Então são coisas bem discutíveis. Ele tem a mania de poupar jogador. O Ronaldo já falou sobre isso e é latente isso. Ele só muda lá pelos 15, 18 do segundo tempo. Parece que é um mantra dele, né? Não, eu vou fazer sempre assim. Mas ainda assim ele tem muita estrela e ele coloca o Corinthians com 45 pontos, tranquilo na Série A e se preparando para pegar o Cruzeiro na Copa do Brasil. E o São Paulo, feliz 2026. É isso. São Paulo é um hospital e o elenco é uma pobreza técnica, meu caro Capriotti. Fala, Ronaldão, quero te ouvir, Ronaldão. Parabéns, aniversário de Ronaldo Giovanelli, 58 anos dessa lenda da história corintiana e desse grande ser humano, dessa grande figura que é o Ronaldo Giovanelli. Queremos te ouvir, Ronaldão, explica aí como é que foi essa vitória do Timão, te dando de presente aí essa vitória hoje, não é, Ronaldão? Vou te falar, Capri, muito legal. E aqui receber um abraço agora do Serginho Grosman, que tá aqui com a gente também. Rapaz, a gente se emociona. Agora falando do jogo, ô Preto, esse time aí do Corinthians é o que vai disputar a Copa do Brasil, Ronaldão. Hein? Entrevista o Serginho aí. Pergunta se ele gostou do jogo aí. Pergunta aí se ele gostou do jogo aí. Ele é São Paulino, tá infiltrado aí. Não, ele é corintiano. Ele é corintiano. Ele foi lá pro fundo com a turma. Ele não para, tá tirando foto com todo mundo aqui. E recebeu um abraço desse. Pode falar, Ronaldão, vamos lá. Do Corinthians, né? 2 tempos distintos, né? É um negócio muito louco que acontece com o Corinthians. E o que revolta a gente, revolta no bom sentido, vai. Que o Dorival, ele é muito frio. Ele viu que o time voltou mal pro segundo tempo, porque no primeiro tempo o Corinthians teve chance de fazer mais gols. Mas aí também é um time muito burocrático, tocando de lado. Tudo bem que ele teve que mexer muito na equipe, perdeu alguns jogadores, perdeu o Garro, que é esse cara de criação. Mas o Corinthians não tinha esse cara de criação. E quando ele muda o jogo praticamente quando ele faz as mudanças, que ele coloca esse André. Eu falei, quando é assim que ele entrou, que ele tem força, é um menino que marca muito, ajuda a marcar, ajuda a levar o time pro ataque. Aí ele empurrou mais o Memphis, pro Memphis ficar perto do gol. E o Memphis perto do gol é isso aí. Finta o zagueiro, consegue chamar a atenção das jogadas. O próprio Yuri Alberto, depois que a bola pega na trave, ele tá ali pro rebote, praticamente que na cara do goleiro, domina e também faz o gol. Então quando você tem esse jogador forte, que chega até o ataque, do meio campo até o ataque, ele mudou o time.
Porque o Bidonzinho tá cansado. O Bidonzinho foi dominar uma bola na área, meteu pra trás lá, quase engana o Felipe Longo no gol. Então tem coisas que o treinador tem que mexer, o treinador tem que estar atento. E a gente ali, o Dorival, ele tem uma história, ele tem um lastro no futebol. Então ele tem que se atentar a isso também. Não adianta só a gente perder o treinador para a seleção brasileira e a gente não fazer nada diferente, ser sempre o mesmo. Pragmático ali, não, vou esperar 15 minutos que eu tenho que mexer. Não, o próprio Crespo já veio pro segundo tempo com outro time e amassou o Corinthians logo de cara na volta. Um time que estava sendo massacrado no primeiro tempo, porque o Corinthians jogou muito no primeiro tempo. Aí o Crespo falou, não, peraí, eu não tenho jogador, mas eu vou mudar as peças aqui, vou colocar o Tapia, vou empurrar o time um pouco mais pra frente e fez o gol. Então tem coisas que o Dorival tem que aprender também, não é só ficar olhando os outros se manifestarem, aquela coisa toda. A não ser que a ambição dele já acabou. Ele foi para a seleção brasileira, ficou desiludido e tal, porque ele ainda, mesmo assim, ele é um grande treinador, de uma história maravilhosa. E ele tem que mudar algumas atitudes, ele e o auxiliar dele também, mexer no time, falar, opa, vamos mexer, não vamos esperar mais. Porque não deu certo. Então são essas coisinhas, foi isso que mudou o jogo hoje. 45 mil pessoas aqui pedindo uma vitória, empurrando o time, de tudo quanto é jeito, e o Dorival ali demorando para mexer. E ele mexe bem no meio de campo do Corinthians, onde praticamente ele vence o jogo, que ele empurra o time para cima do São Paulo, e o São Paulo acaba tomando os gols. Mas o Dorival poderia ter mudado essa história, poderia ter feito um jogo diferente, sem sofrimento. Assim como foi o primeiro tempo, o Corinthians começa diferente como foi contra o Ceará aqui, já jogando a bola para cima do São Paulo, espremendo a defesa, empurrando todo mundo para a defesa. E contra o Ceará não foi assim, então tem que mudar a atitude dentro de casa. E pensar nisso também, dentro de casa mudar a atitude, mudar a forma de jogar. Dentro de casa você tem que pressionar o adversário, independente do adversário. Então, acho que esse jogo serviu de lição para o Dorival por isso. Não precisa esperar virar o jogo, não precisa esperar dar 15 minutos, ele tem que mexer. Então, acho que o Corinthians venceu e venceu bem, só que poderia ter sido sem sofrimento, viu, Capri? Poderia mesmo. Poderia ter sido mais tranquilo, não é? Se o Dorival tivesse feito outras opções, quem sabe. Mas o fato é que o Corinthians venceu, 3 pontos e vai dormir aí tranquilo. Grande Ronaldão, amanhã você vai deitar lá na rapaziada, Marco Aurélio Cunha. Ô, Marco, grande doutor. JP Sgarbi. Tadinho do João Pedro Sgarbi. Amanhã estará nas mãos de Ronaldo Giovanelli. É isso aí, Ronaldão. Grande abraço. Parabéns. Comemore muito aí, ao lado da sua família, ao lado dos amigos aí. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória. 58 anos de vida. Nome na história do Esporte Clube Corinthians Paulista e no coração do torcedor corintiano. Até a próxima, Ronaldão. Valeu. Domingo tem mais, hein? Domingo é Corinthians e Cruzeiro. Isso, domingo tem mais, um abração também, Capri, muito obrigado. Assim, agora a felicidade será maior, porque tá jogando o Inter e o Ceará, né? Torcer pro Ceará e fazer um golzinho, amarrar o jogo, vencer, porque aí dá pra pegar a Renata falar, mas pelo que eu vi, já teve um jogador expulso do Ceará já, é isso mesmo? Foi, o Vina foi expulso e bem expulso, ele deu uma entrada. Foi bem expulso? Foi bem expulso, nem ele reclamou, viu? Nem ele porque reclamou. No grupo do Jogo Aberto já tava lá, estão querendo salvar o Internacional, Operação OSS, Operação Salva Saci, eles colocaram no grupo, e a Renata já ficou doida lá. Só um abraço, Capri, muito obrigado. Só Silvina, porque nem ele acreditou. Valeu, Ronaldão, até a próxima, Valeu. Até domingo. Boa Muito noite, bom. obrigado, Boa noite. valeu. 9h50, faltam 10 minutos para as 10 horas da noite. Cadê a rapaziada da reportagem? Tô sentindo falta do Luiz Fabiani, do Paulo do Vale, não sei onde anda esse povo todo aí. Cadê vocês? Cadê o Dorival Júnior? Cadê todo mundo aí, os boleiros? Crespo, aqui. Ninguém vai falar aí hoje? Como é que tá aí, minha gente? Vamos lá. Oi, Caprito, aqui na sala de entrevista coletiva do Corinthians, por enquanto sem sinal do Dorival. Ele costuma demorar para falar, você sabe bem, daqui a pouco ele vem por aqui e atende a imprensa em entrevista coletiva. Agora, o PDV eu não sei por onde anda, hein? E um fato inusitado, o banner do São Paulo não colou na sala de imprensa destinada aqui ao time visitante. E aí, o pessoal tá tendo que fazer aqui no improviso, na própria área de zona mista, que aí sim conseguiram colar o banner aqui. Então vai ser uma coletiva raiz.
A gente vai fazer aqui todo mundo em pé com o Crespo, numa área destinada aqui. Daqui a pouco o Crespo deve chegar por aqui e a gente vai fazer uma coletiva mais raiz por aqui, como estilo zona mista, para ouvir o treinador argentino, viu, Capri? Boa, e vamos ouvir todo mundo, né? Se um estiver falando e o outro chegar, a gente vai salvar aí para você ouvir na sequência, vai ouvir todo mundo, você não vai perder nenhum lance não. Ó, deixa eu fazer o seguinte, porque vai ter muita coisa pra gente fazer aqui, ouvir os treinadores, boleiro, o gabarito do Pretzel, tem muita coisa pra gente levar até o final do apito final. Então eu vou para um intervalo bem rápido aqui, o primeiro é rapidíssimo mesmo, e na volta, quem sabe, já teremos aí a palavra de um dos treinadores. Mas antes do intervalo, tempo e placar de jogo para Ceará Internacional. Fala aí, Pedro Cohen. Vamos lá, Capri, 21 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 lá no Castelão. Lembrando que Vina foi expulso, Vina, atleta do Ceará, foi expulso com 3 minutos de jogo após uma entrada em Luiz Otávio, jogador do Internacional. E o apito final volta em instantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. O PL é o partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre nos fortaleceu. Agora ele precisa da sua força. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. A força do capitão está na sua filiação. Filie-se ao 22. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Já sabe da novidade desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você
sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. E agora, o que a mulher pode fazer para seguir em frente e fortalecer a direita? Primeiro, precisamos confiar em Deus e fazer uma demonstração de força diferente. Pegue o seu celular e digite no Google: quero me filiar ao PL. Vamos lançar o maior movimento de filiações que o Brasil já viu. Acesse o Google e digite quero me filiar ao PL. Agora é hora de agir. Filie-se ao 22. Agora há pouquinho tivemos um show espetacular na Praça Charles Miller, no Pacaembu, Natal do Bem, com a cobertura do grupo Bandeirantes e a apresentação épica de grandes artistas e finalizada simplesmente por Andrea Bocelli. Você que acompanhou aí na tela da Band, se emocionou, foi um show espetacular, uma apresentação de gala para 25 mil pessoas ali na Praça Charles Miller. E o Danilo Gobato acompanhou e tem as informações pra gente aqui no apito final. Fala, Danilo, boa noite! Natal para o Bem. Concerto Sinfônico na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Apoio Grupo Bandeirantes. Muito boa noite, Capriotti, boa noite, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu continuo aqui na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, porque, Capri, terminou há poucos minutos, a primeira edição do Natal para o Bem, concerto sinfônico, e foi de arrepiar, foi inesquecível, viu, Capri? Começou ali com a palavra do cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, dando a bênção nas mais de 30 mil pessoas que compareceram aqui ao estádio do Pacaembu, a Praça Charles Miller. Depois, a apresentação de Paula Lima, Tony Gordon, Ivan Lins, Simone, Valentina Lassi, coral, orquestra sinfônica, coral infantil, Capri. Tudo isso aqui no palco que foi montado, o maior já montado na Praça Charles Miller. E aí na sequência tivemos ninguém menos que Andrea Bocelli, que fez um repertório natalino, 4, 5 canções e acendeu uma árvore gigantesca. Você que corre, tá sempre por aqui, Capri, você vai ter a oportunidade de ver essa árvore de Natal gigantesca de 21 metros que foi acesa, está iluminando aqui o coração da Praça Charles Miller e seguirá acesa até o dia 6 de janeiro, dia de Reis. Depois, Capri, uma surpresa, e essa ninguém estava esperando, viu? O Bocelli voltou ao palco e aí fez algumas canções do seu próprio repertório, aquelas, né, que a gente canta junto. Foi lindo, Capri, foi inesquecível, uma noite mágica. A Band, a Rádio Bandeirantes, acompanhou essa cobertura, acompanhou de perto esse evento, a emissora oficial do Natal para o Bem, e na tela da Band também tivemos a oportunidade de assistir a esses concertos todos com a apresentação do Joel da Atena e da Adriana Araújo, viu, Capri? Um abraço para você.
Obrigado, valeu Danilo Gobato acompanhando aí esse grande evento, marcando aí as celebrações natalinas que já começam aqui em São Paulo. Nesse feriado foi realmente espetacular, foi muito bonito, foi lindo. O Joel Datena brilhou lá na apresentação junto com a Adriana Araújo e uma festa realmente sensacional. 10 horas, 1 minuto no apito final da Bandeirantes. Quem chegou aí? Professor Dorival Júnior, Capri, já vai se posicionando. Em instantes começa a falar aqui na sala de Crespo também. O Crespo também. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Dorival e o Crespo, a gente vai registrar aí, nós vamos gravar aqui e vamos ouvir na sequência. Você não vai perder nada. Vamos lá ouvir o Dorival e o Crespo falar na sequência. Vai, Fabiani. Do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. É um jogo em que você vai ter muitas questões táticas para falar. O Corinthians dominou o primeiro tempo, o Tapia entrou no intervalo e mudou completamente o jogo. Você teve que fazer alterações para voltar até o domínio da partida. Golaço do Memphis. Mas eu acho que tem uma pergunta óbvia que seria até estranho eu, como jornalista, não começar a entrevista perguntando isso. Acho que a torcida até me mataria. Por que o Memphis Depay começou hoje no banco de reservas? Obrigado. Bom, primeiro, nós tivemos uma situação semelhante, o retorno dele na data FIFA anterior. E ele acabou sentindo a contusão em razão do desgaste que teve. Ele saiu dessa última partida por volta de 58, 68 minutos, se não me falha a memória. Alguma coisa semelhante. E ele veio orientado pelo departamento médico da seleção holandesa a respeito de um incômodo que ele estava tendo. Com isso, foi conversado com o nosso departamento médico, ontem feito os exames necessários e ali ao alcance da nossa equipe, uma ultrassonografia e uma tomografia, Desculpa. Exato. Uma ressonância e uma... Exatamente. Esses dois exames foram feitos, foram realizados, deram segurança para que ele pudesse estar tranquilo com relação àquilo que vinha relatando. Foi conversado com o atleta, ele não se sentia confiante, nem treinou ontem, então nós não tínhamos como tomar uma decisão diferente. Nós respeitamos aquilo que o departamento médico nos posicionou, aquilo que foi falado pelo departamento médico da seleção holandesa e aquilo que o próprio atleta nos relatou. Não tínhamos como fazer diferente. O que nós temos que pensar é que nós temos uma final de competição e, acima de tudo, uma decisão muito importante pela frente. E eu espero, dessa vez, ter todos os jogadores à disposição em condições, pelo menos físicas e clínicas, para podermos fazer o nosso melhor. Oi, Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Boa noite. O Corinthians bateu a marca de 45 pontos, oficialmente não será rebaixado, e mesmo olhando para cima, não tem grandes aspirações na classificação. É difícil pensar no Corinthians, por exemplo, pegando uma vaga na Libertadores. Ao mesmo tempo, faltam 4 jogos para acabar a competição e a Copa do Brasil está batendo na porta. De alguma forma, essa reta final de Brasileiro vai servir de teste no Corinthians, seja tático, individual, ou enfim, qualquer outro teste que você pense em fazer, visando a semi da Copa do Brasil contra o Cruzeiro no dia 10? Obrigado. Bom, testando e testados nós somos a todo momento, tanto os atletas em campo, quanto nós, como comissão, nós estamos, né, a todo instante sendo... ali observados e monitorados em relação à produção, ao trabalho, à dedicação. O que eu vejo é assim, uma evolução no trabalho do Corinthians desde o ano passado. E isso se deve muito ao trabalho que é realizado em função da presença do Fabinho, de uma segurança que ele tem nos passado, de uma mesma segurança que é passada pelo presidente para todos nós, e isso tem feito uma diferença muito grande. De um modo geral, eu acho que é um campeonato com muitos problemas que nós tivemos ao longo de toda a temporada. Não foi fácil, não foi simples,
passamos por muitos momentos, mas eu acho que, como equipe, nós amadurecemos bastante. Nós estamos trabalhando com muita seriedade, com muita dedicação, tentando extrair e tirar o melhor, tentando fazer com que a nossa equipe se sinta confiante para um momento tão importante que venha viver, se Deus quiser, daqui a alguns dias. Teremos 2 jogos que serão fundamentais. Teremos mais 4 jogos, 4 pela finalização do Campeonato Brasileiro. É uma preparação sempre. Temos que intensificar tudo isso. Eu acho que a equipe vem evoluindo. Temos apenas um ano de formação com essa equipe, se observarmos lealmente aquilo que vem acontecendo. Por isso, para mim, é uma campanha muito justa do Corinthians. É uma campanha com muitas dificuldades, mas, acima de tudo, com muita dignidade de todos os jogadores que aí estão, do nosso grupo de trabalho e do nosso comando, que vem nos dando um respaldo muito grande para que nós pensemos apenas tecnicamente dentro de campo. E é isso que, graças a Deus, tem acontecido. Poderíamos estar numa posição melhor? Talvez poderíamos, ou pudéssemos, mas não foi fácil, não foi um ano simples, e as dificuldades que nós tivemos, elas precisam sim serem levadas em conta, porque foi um ano que exigiu muito de todos nós. Dorival aqui, boa noite, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Eu queria te ouvir sobre a condição do Hugo, né? Ele sofre a lesão ainda contra o Grêmio, depois é até convocado. A impressão que dava é de que havia uma expectativa de que ele teria uma recuperação rápida, talvez até para o jogo contra o Ceará. Perde o jogo contra o Ceará, vinha a data FIFA, hoje ele não está à disposição de novo. Queria saber se você pode trazer alguma atualização, o que tem acontecido e se realmente houve essa quebra de expectativa, se vocês esperavam contar com ele um pouco antes e ainda não conseguem por algum motivo. Bom, vem sendo monitorado, vem evoluindo nos trabalhos, mas ainda não tem como colocá-lo em campo, demanda um pouco mais de tempo, não foi uma lesão simples, tanto é que o tirou da convocação, por mais esforço e vontade que ele tenha tido de poder estar presente, não conseguiu. Nós estamos monitorando a sua situação, acompanhando e vendo a evolução que ele vem apresentando. Não acredito que esteja em condições para a próxima partida, talvez um pouco mais à frente. Dorival aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. A minha pergunta é de um jogador que foi muito criticado ainda nesse ano de 2025, mas nas últimas rodadas tem evoluído o seu futebol e hoje ele substituiu o Rodrigo Garro na articulação das jogadas, né? Regressou depois de um período de suspensão, Breno Bidon. Qual a avaliação que você faz da boa partida hoje do Breno Bidon, substituindo o Rodrigo Garro um pouco mais à frente? Olha, sinceramente comigo ele tem feito muito mais partidas positivas do que negativas. Eu acho que ele percebeu que é um processo, que ele precisa acelerar isso, ele tem capacidade, ele tem qualidades e condições para poder, em determinados momentos, ser sim o principal articulador, ser um jogador que nos dê essa estabilidade de meio campo. Ele conseguiu apresentar isso em muitos momentos da partida de hoje, novamente. É um garoto que vem evoluindo, eu acho que nós temos que ter muita paciência. Na minha opinião, um jogador, ele completa uma formação entre 80 e 120 partidas jogadas pelo clube, quando são garotos, que venham buscando uma formação, buscando uma regularidade dentro de uma carreira. Eu acho que a grande maioria dos jogadores leva esse tempo, leva esse período, e é um processo natural, que ele também vem vivendo. Eu acho que passando por essa situação com momentos muito mais positivos, pontualmente, em muitas partidas, do que negativas. E eu acho que isso é um aspecto importante e nós temos que valorizar muito, porque é um garoto que ainda pode crescer, pode evoluir, e ele vem apresentando a cada momento uma condição um pouco diferente. Dá uma oscilada em determinados momentos, sim, como a nossa equipe e como muitas equipes oscilaram ao longo da competição. Hoje, se nós pararmos para ver, nós temos 3, 4 equipes brigando numa condição diferenciada na parte de cima da tabela, temos umas 8 equipes brigando numa situação intermediária e temos mais algumas equipes brigando numa situação um pouco mais difícil. Então é para vocês verem o equilíbrio que existe dentro da nossa competição. E sendo o Corinthians uma equipe que o nível de exigência sempre muito alto, nós não temos tido a possibilidade
de contratações, tanto em janeiro quanto na janela do meio do ano, eu fico muito satisfeito com o que eu estou vendo. Porque até então, há pouco tempo, ninguém falava de Guinegão, ninguém falava de Dieguinho, ninguém falava de André, enfim, e outros mais. O Felipe Longo estreando como goleiro. Então, assim, eu acho que é um trabalho muito justo em razão de tudo que vem acontecendo com a nossa equipe. E podem ter certeza que isso vai nos dar uma segurança para o ano que vem. Eu acho que nós vamos sair muito mais fortalecidos e na expectativa que possamos melhorar a cada momento. Eu acho que esse é um processo que todas as equipes passam. E o Corinthians tem apenas um ano de formação desse grupo, dessa equipe. Eles estão num processo ainda de um conhecimento natural e que, com certeza, terão aí possibilidades de um crescimento ainda maior a partir do momento que encontremos aí uma regularidade, o que ainda não foi possível ao longo de uma competição tão difícil, tão complicada, com muitos jogadores lesionados, com a perda de muitos valores e que em muitos momentos eu não consigo colocar a equipe que nós queremos em campo. Dessa vez mesmo, em 2 treinos, nós tivemos que tomar uma decisão com relação a Raniel e Maicon. Então, assim, para vocês verem que do dia para a noite essas situações acontecem, como o próprio Hugo que você acabou citando aí um pouquinho antes. Dorival, boa noite, Iago Rudá, do GE. Eu queria que você falasse sobre o Guinegão, por favor, quando em um momento da temporada ele teve protagonismo, chegou a fazer gols importantes para o Corinthians, depois com a volta do trio ali, né, completo, ele acabou perdendo um pouco de minutagem, hoje começou como titular, fez uma partida muito combativa ali, ajudou o sistema ofensivo a operar. Eu queria que você falasse sobre esse jogador, assim, o planejamento dele para essa reta final aí, se eventualmente, talvez até pensar dele brigar por uma titularidade, apesar do quão difícil é ser titular no ataque do Corinthians hoje com o Yuri e Memphis Depay. Obrigado. Não, mas ele tem que entender dessa forma, ele tem que entender que ele é um jogador titular, assim como nós ganhamos uma possibilidade muito importante que foi o Dieguinho na partida seguinte. Dentro daquilo que nós pensamos e avaliamos para a partida de hoje, o ideal seríamos ter o Gui voltando. E é um jogador que está treinando, trabalhando, não se entregou em sentido nenhum, continua fazendo da mesma forma. Hoje teve novamente uma oportunidade, aproveitou muito bem. Dieguinho, na partida anterior, foi muito bem também. Então, essa cautela, essa calma, dando possibilidades e condições dentro das necessidades de cada partida, dentro das possibilidades que percebemos de cada partida. Hoje era um jogo para o Gui, e eu tinha certeza e convicção que ele poderia se dar muito bem. Nos ajudou demais e é isso que nós queremos de todos, que estejam preparados para que em todos os momentos estejam ali apertando aqueles que teoricamente estejam com a titularidade momentânea, mas que não abaixem a guarda em sentido nenhum, até porque se estão aqui é porque possuem qualidades. Dorival, aqui atrás... Acho que tá bom, tá suficiente aí do Dorival Júnior. A gente vai passar já pro Crespo, que já falou também, aqui a gente não vai perder nada, mas antes do Crespo, Pretzel, alguma observação aí sobre o que disse o Dorival Júnior? Explicou a presença do Memphis só no segundo tempo, né? Já esperávamos a avaliação por data FIFA, mas claramente ele poderia ter começado o jogo. Acho que essa era a pergunta fundamental. O Fabiano também questionou a respeito do Corinthians, no momento. Acho que o Corinthians, com o que jogou hoje, até a entrada do Memphis, precisa melhorar muito para passar pelo Cruzeiro. Claro que o jogo é só no dia 14 de dezembro, no dia 10 de dezembro, dia 14 é o segundo jogo, tem muita coisa até lá, mas ainda assim tem que melhorar bastante. Me parece que o Corinthians não consegue manter o nível de intensidade do Cruzeiro. Só que até lá tem muita coisa ainda e o Dorival provavelmente vai ajustar. Se ele tiver todos os titulares à disposição, certo? Com o Raniel, com o Carrilho, com o próprio Alberto e com o Memphis, aquele chamado time titular, o Corinthians tem condição de fazer 2 bons jogos contra o Cruzeiro, sem dúvida. Aí acho que haverá um equilíbrio. Mas se ele tiver algum desfalque e repetir o futebol de hoje, por exemplo, eu acho que não passa. É que esse time do Corinthians, né, Pretzel, é um time bipolar. E quando o jogo vale, esse time joga.
Eu não gosto de jogar quando é jogo mais ou menos, mas quando é jogo pra valer, esse time joga bola. Então é isso. Hoje, realmente, o Cruzeiro joga mais que o Corinthians. Tem mais qualidade. Mas na hora da decisão, esse time do Corinthians já mostrou que ele consegue se superar, consegue tirar forças aí, só Deus sabe de onde, e consegue entregar. Vamos ver, né? Pra você ter uma ideia, Capri, hoje o Juventude fez 2-0 com 16 minutos em cima do Cruzeiro. E foram 2 gols em dois erros da defesa, que o Juventude entrou com 2, 3 jogadores, certo? Contra 1 ou 2 marcadores só. O primeiro gol, o Cássio erra, ele faz um golpe de vista e toma o gol num cruzamento por cima. E o segundo gol, a defesa do Cruzeiro, completo hoje, viu? Com Fabrício Bruno, com todo mundo, erra no bote e o Gabriel Tagliari faz um gol de cavadinha para cima do Cássio. Então o Cruzeiro começou muito mal o jogo hoje, depois buscou, foi 3-3, foi um grande jogo no segundo tempo, mas o Corinthians joga mais que o Juventude. Então se o Corinthians jogar completo, tem condição de eliminar o Cruzeiro. Muito bom, vamos ouvir Hernan Crespo, Paulo do Vale e o treinador São Paulino. Vamos lá, PDV. Vamos lá, Capri, Hernan Crespo falando por aqui. E após a segunda etapa, São Paulo começou até bem o jogo, conseguiu empate, mas acabou sofrendo os 3 gols. Qual é a sua avaliação do jogo de hoje? Obrigado. Boa noite. Sí, o primeiro tempo foi equilibrado, talvez eles controlaram um pouco mais a bola, a gente não podia sair cómoda da situação do primeiro jogo, mas era para empate. Depois aconteceu o pênalti. No segundo tempo a gente mudou e começou a controlar, chegou ao empate, controlava o jogo, porque aí, nesse momento parecia que o São Paulo estava mais confortável no campo, e depois chegou a hierarquia, o atacante de Holanda com hierarquia, caneta, gol, e acabou o jogo. Foi uma semana de preparação difícil, né? Nessa data FIFA, vocês perderam o Oscar com um problema de saúde, depois o Arboleda, o Enzo, o Lucas. Hoje o Tolói começou e saiu também com lesão. São Paulo precisa rever alguma coisa ou é azar mesmo? Não, azar não, nada é azar. Nada é azar. Não, a única coisa que eu posso falar deste tema é que a gente tinha 13 jogadores do campo para escolher para esse jogo. Depois tive que esperar 3, 4 meninos de Cotia, de sub-20, porque eles jogaram domingo, então não podia trabalhar segunda e terça, para recuperar, esperando o voo de Ferraresi, Bobadilla e Tapia. Eu tenho só que parabenizar a eles, porque fizeram melhor. Acho que, falei antes, ninguém gosta de perder clássico. Mas é assim, a gente tem que olhar para frente. Agora tem um campeonato à parte, campeonato com Bragantino e Corinthians para chegar ao oitavo, e depois torcer para um clube que permita a gente chegar a la pré-Libertadores. A realidade é esta, eu falei muitas vezes da adaptação. Temos que olhar para frente, cabeça alta e continuar. Crespo, chegar a Libertadores não é dar um salto maior que a perna para a realidade do São Paulo hoje? Vamos a ver. Estamos esperando, temos que confiar. Temos que confiar no que vai acontecer no futuro, vamos a ver. Eu não posso falar de questões financeiras, eu não sei nada. Seguramente temos que mudar coisas, seguramente temos que melhorar muitas coisas. Vamos a ver se a realidade do clube permite isso. Ficar de fora da Libertadores seria uma tragédia para o 2026 do São Paulo em questão de planejamento? A tragédia é outra coisa, gente. A tragédia é outra coisa. Não, temos que ter muita atenção, não tenho que você não tem que educar, porque não acho que você poderia encontrar outra palavra, um sinônimo menos grave. Tragédia é outra coisa. Assim, a realidade hoje, por todo o que aconteceu na temporada, é assim. Aconteceu uma coisa grave com Oscar, já sabemos o que aconteceu com Lucas. As coisas acontecem todos os dias, coisas difíceis, mas somos estos.
¿Cuántos somos? 13, 14. Y vamos para frente, gente, vamos todos juntos, porque así, la realidad es esta. Aquí no podemos hablar de culpados, porque la cosa más fácil es pegar al departamento médico. Sí, si las cosas acontecen como están aconteciendo, es porque alguna culpados ten, o todos juntos, mas tentaremos melhorar. Temos que confiar, como eu confiei, eu falei. Eu fico porque confio. Vamos a ver o que acontece no próximo ano. Se continuamos igual ou as coisas melhoram. Vamos a ver a vontade, as possibilidades que a gente tem para melhorar todos juntos. Aqui, neste momento, encontrar culpados. Não. A realidade foi esta. Eu sabia, como falei, não quero lembrar. A gente chegou aqui pensando solo em não rebaixar, agora tem uma possibilidade, faltando quatro rodadas ao final, tentando a possibilidade de ir a pré-Libertadores, sempre torcendo por outro clube. Mas a realidade é esta. Vamos continuar a lutar, continuar a brigar e tentar fazer o melhor possível no limite das possibilidades que a gente tem. Boa noite. O São Paulo hoje teve 3 erros individuais praticamente que originaram o gol diante do Ferreirinha, depois a espanada do Maia e também o rebote que não teve um combate. Você acha que essa fórmula de erros individuais que é repetitiva na temporada é algo que talvez é psicológico e, claro, né, o quanto você acha que você pode controlar esse tipo de situação, porque o campo às vezes foge do seu controle coletivo? O erro faz parte do jogo. Não vou falar do arbitragem, se foi falta ou não foi falta. Não gosto de falar, a realidade é esta. A realidade é que neste momento estes erros se pagam muito caro. Um jogo equilibrado, como aconteceu com o Bragantino. Pequenos detalhes. Neste momento foi em seu momento com isso, hoje foi Ferreirinha. Acho que uma coisa que a gente pode fazer melhor, mas não entrar neste momento a culpados ou não culpados. A realidade é esta, a qualidade é esta, o talento é este, o grupo é este. Olhar para frente, faltam quatro rodadas, tentar de fazer o melhor e depois vamos a fazer. Acho que vamos a fazer um balance importante, porque seguramente não podemos repetir a temporada que São Paulo fez este ano. Cris, boa noite. Você falou sobre o time fazer o melhor em campo. De que maneira tem reagido a tantas lesões a esses últimos dias com jogadores? Não dá para fazer muito mais? Se você me ajuda, sim. Não sei. Vamos a ver. A situação é esta. Temos mais jogadores fora que com possibilidade de treinar. Esto es así. Teníamos 13 jogadores de campo sin contar os goleiros, 13, esperando os 3 da seleção. Para o próximo jogo, Toloi fora, outro desfalque. Alisson vai estar fora. Pensar coisas positivas e pensar que podemos melhorar, podemos fazer bem. Acho que se São Paulo está concentrado, também com 12, 13, puede hacer bien y puede ganar con Juventude y que pase un poco de tiempo y intentar recuperar. Nada más, faltan 4 rodadas. 4 rodadas y ahí vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a las posibilidades económicas que tiene el club. A última, gente. O Crespo, você sente falta de um jogador de construção? Hoje a gente viu muitas vezes até o Rafael Toloi, o Sabino, o Luiz Gustavo no segundo tempo. Você acha que por característica hoje um jogador de construção faz falta no seu time? Camisa 10? E claro que faça. Falta camisa 10, falta centroavante, faltam muitas coisas. Tinha, mas aconteceram coisas durante a temporada que não... A gente não podia aproveitar. Aconteceu... Vê o Lucas. Lucas a gente sabia que não estava bem. Ele deixou todo para voltar. Não dá, não aconteceu. Tentou de fazer outra vez do joelho. Então, Oscar, todos sabíamos desse problema. Ele tentou, todo mundo tenta. Mas não dá. Neste momento não dá. Acontece isso, mas não tem nenhum culpado. Isto é assim. Que temos que fazer? Sim. Tentar de começar a ver o próximo mercado, a coisa principal é a saúde. Depois vamos a ver se tem talento, um pouco mais. Saúde, não é pouco. Acho que neste momento temos que pensar nisso, tentar recuperar e ver no mercado as possibilidades que a gente tem economicamente
de poder comprar o empréstimo. Jogadores com saúde que permita de poder jogar os 65, 66, 70 jogos que a gente pode ter no próximo ano. Mas falta pouco. 2, 3 semanas já vamos a começar a falar mais livremente, porque agora não é fácil. Aí, Hernan Crespo. Primeiro lugar, contratar jogadores com saúde para a temporada de 2026, Capriotti. Coitado do Crespo, né? Ele olha pro elenco, mas tem que ver o departamento médico. É um negócio impressionante, né? Lotado o DM São Paulino. Fala, Fabiani. O Gustavo Henrique tá falando por aqui. Vamos ouvir ou vamos seguindo análise? Vamos lá. A gente vem se preparando realmente porque a gente sabe, não pode ser hipócrita aqui. A gente sabe que o nosso maior objetivo é dia 10, chegar bem no dia 10. Mas também a gente não pode deixar de pensar nesses 4 jogos que faltam. A gente representa uma camisa muito grande que exige muito a vitória e para isso a gente tem que melhorar cada jogo, ver o que a gente errou nesse último jogo, no próximo jogo e nesses últimos jogos, para que a gente possa chegar fortalecido no dia 10, para que a gente não cometa os erros que a gente vem cometendo, para que a gente venha muito forte para o jogo contra o Cruzeiro. O Corinthians tomou um gol de bola aérea e sofreu bastante no segundo tempo, acho que umas 3 oportunidades de cabeceio em bola aérea. Esse é um dos problemas que o Corinthians tem que corrigir visando a Copa do Brasil? Não, cara, acredito que não. A gente vem muito bem defensivamente, principalmente na bola aérea. A gente não vem sofrendo praticamente gol. Eu acho que a gente sofreu o segundo gol no campeonato de bola aérea, que na verdade depois eu vi o lance, eu ia subir na bola e acabou tendo um choque do Carilho, onde eu não consegui subir, e também tem muito mérito na batida do adversário. A gente não está jogando contra ninguém, a gente está jogando contra um grande adversário que teve mérito, aproveitou a nossa falha, conseguiu fazer o gol, mas não desistimos e mantemos um plano desde o início. Fim de papo aqui com o Gustavo Henrique. Capri. Maravilha, vai passar mais alguém aí ou podemos já caminhar para o destaque final aí, Fabiani? O Vitinho vai falar, mas acho que vai demorar um pouquinho ainda. Ele está atendendo as detentoras dos direitos de transmissão, mas qualquer coisa a gente grava e garante o material para toda a programação esportiva da Bandeirantes da semana. Perfeito. E o São Paulo aí, pelo lado do São Paulo aí, PDV? Vamos ouvir o Rafael Capri. Boa. A partida começou um pouco inseguro no primeiro tempo. Já no segundo tempo voltou mais intenso, mais ligado no jogo. E aí quando sofre o segundo gol, novamente tem uma queda mental. Como que você avalia o psicológico do São Paulo na temporada e nesse jogo? Esse jogo eu acho que o Corinthians começou realmente, como você falou, melhor, e é de se esperar o Corinthians jogando em casa, mas mesmo eles com um pouco mais de volume, nós tivemos o jogo controlado. Tivemos a infelicidade do pênalti que tem nos atrapalhado muito. Acho que o 16º no ano e o terceiro jogo consecutivo que a gente está assumindo. Mas o jogo controlado até então. Tá ruim o áudio, hein? Tá dando pra ouvir o Rafael, não. Tá muito ruim aí, PDV. Parece que ele tá debaixo do chuveiro aí. É um som bem ruim aí, não tá legal o áudio. Achamos não. O nosso gol antes, a gente aí, teve agora ali sim. 2 jogadas já que a gente poderia ter empatado, achamos o gol de empate e estávamos bem na partida, o jogo controlado, a bola pouco passando ali perto de mim, mas eles chegando com algumas bolas ali de bola parada, um jogo bem controlado, só que acabou que eles acharam um gol aos 38. Infelizmente não vai dar para ouvir o Rafael ali. Essas interferências que a gente tem aí, sempre nesses subterrâneos dos estádios brasileiros, é um negócio realmente impressionante. Vamos lá, o destaque final do Corinthians às 10h31. Já tem o gabarito do jogo com Alexandre Pretzel. Fala, Luiz Fabiani. Bora lá, Capri. Um Corinthians que vai ter pouco tempo de recuperação, mais uma vez, que tomar um vento atrás do gol da Arena judia da nossa garganta, Capri. O Corinthians vai ter pouco tempo de trabalho para o jogo contra o Cruzeiro, nessa prévia do que serão as semifinais da Copa do Brasil. Um adversário duro, terceiro colocado na classificação do Campeonato Brasileiro e que encara o Corinthians no Mineirão. Jogo esse às 8h30 da noite. Agora, apuração aqui da Zona Mista de Itaquera. Hugo Souza também não joga contra o Cruzeiro no domingo.
conversei com algumas pessoas da comissão técnica do Alvinegro, dos lesionados Ranieri, Maicon e Hugo, quem tem mais chance de ficar à disposição é o Ranieri, depois o Maicon, e o Hugo, o que eu ouvi é praticamente descartado. Portanto, Felipe Longo ganhará nova chance na meta alvinegra, nova chance no gol do Corinthians, que encara um adversário de peso nessa prévia da Copa do Brasil. Rodrigo Garro volta a ficar à disposição, cumpriu suspensão no Majestoso pelo 3º cartão amarelo, e Memphis Depay, agora descansado, certamente titular do Corinthians no Mineirão. Capri. Valeu, Fabiane. Até amanhã na programação da Bandeirantes, falando mais do Corinthians. Luiz Fabiane, o destaque final do Timão. Vamos às últimas informações do São Paulo. Vamos lá, PDV. Vamos lá, Capri. O São Paulo, assim, não tem boas notícias, pelo menos por enquanto, né, para o jogo de domingo contra o Juventude. Pelo contrário, Rafael Tolói, mais um jogador no departamento médico do Tricolor Paulista, posterior da coxa, sentiu o experiente zagueiro. E Alisson cumpre suspensão. Dos atletas que estão no departamento médico, estou até dando uma olhada por aqui, acho que só o Rodriguinho, né, que estava gripado, hoje ficou de fora, deve retornar, porque de resto, ó, muita lesão muscular, né, Arboleda, Marcos Antônio, que faz uma falta danada, então acho que é um São Paulo que ganha mais problemas do que opções para o técnico Hernan Crespo, que já mostrou um ar de que acaba logo 2025 para ver se muda essa situação do São Paulo com relação ao departamento médico, principalmente, viu, Capri? Sim. Ô PDV, o doutor Lucas Leite, que é o novo contratado aí do departamento médico do São Paulo, já está trabalhando aí? Ele já assumiu as funções aí no São Paulo? Já assumiu. Inclusive o São Paulo pretende inaugurar em 2026 um novo ambulatório aí e voltar a ser, podemos dizer assim, um clube de ponta com relação à questão da saúde. E o Dr. Lucas já está por trás desse projeto, já como um idealizador, como uma figura central para que o São Paulo consiga, com investimento inclusive de fora, né, com parceiros, que o São Paulo consiga inovar novamente se tratando de departamento médico e preparação física, viu, Capri? Vamos ver aí, né? São Paulo melhora aí com a chegada de um novo profissional, porque tá louco. O departamento médico cheio esse do São Paulo, o povo não sai de lá, né? Impressionante. Valeu, PDV. Até amanhã aí na programação da Bandeirantes. Tchau. Valeu, PDV. Capri. Um abraço a todos. 10h34. E o gabarito, Pretz? Eu tô achando que o senhor tá meio devagar com esse gabarito. Não, é feriado. sempre o senhor não pronto. sei não. O senhor tá feriadão. O senhor não quer saber de gabarito hoje não. Nota 10 viu? pro Dia da Consciência Negra. Nota 10. Aliás, nota 10 pro evento lá do Grupo Bandeirantes na Praça Charles Miller. Que espetáculo bonito. O André Bocelli cantou 5 músicas. Pô, isso é um espetáculo isso aí. Espetacular. E o Joel Datena brilhou na apresentação. O Joelzinho estava ouvindo a gente agora há pouco aí, torcendo para o São Paulo dele, mas ele brilhou, foi demais. Ele e Adriano Araújo lá no comando na apresentação. Que bonito, não é? Essa época do ano é bem bonita porque tem todo um simbolismo. Tem. E as músicas natalinas, é tudo muito bonito, né? E uma árvore de Natal lá na Praça Charles Miller, lindíssima árvore de Natal, que foi iluminada lá pelo Andrea Bocelli. O Gobato mandou uma mensagem dizendo que convidou o Bocelli para participar do Esporte em Debate, mas ele recusou. Capaz o Gobato levar o Andrea Bocelli pro Antenados, né? Vai botar o Bocelli para falar no Quanto tempo o Bocelli Antenados. aguentaria sobre música? Acho que o programa inteiro, né, Capri? Agora... Nota do Andrea Bocelli, Précio. Nossa senhora, 10. 10 com louvor, né? Nossa senhora. Você assistiu o filme dele? Tem um que documentário tenor, lá dele. Você assistiu? Não, eu não vi o documentário. Eu acho assim, uma música que marcou foi ele cantando com a Sandy. Aquela música Vivo por Ela. É um espetáculo aquilo ali, cara. A Sandy canta muito, hein? A Sandy canta muito, hein? Canta muito. Mas tem um filme aí contando a história do Bocelli, não é? Um documentário, não me lembro agora exatamente. Os nossos ouvintes aí certamente já assistiram também. Ele, criança, não é? Foi perdendo a visão ali, é realmente dramático. Mas a música entrou na vida dele de uma maneira assim avassaladora também, mesmo com a perda da visão ali. E é realmente sensacional. Um artista fantástico que hoje nos brindou com o seu talento na tela da Band, no Natal do Bem. Essa ação sensacional, esse concerto, uma orquestra fantástica, um coral
maravilhoso. Olha, foi demais assistir hoje o Natal do Bem na tela da Band e também nas emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu vou fazer o seguinte, Pretzel, me dá aí 2 minutinhos e eu já volto com o gabarito, tá bom? Estamos juntos. Então, 2 minutos eu já volto aqui com o gabarito do jogo, as notas de Alexandre Pretzel para Corinthians 3, São Paulo 1. Não saiam daí, o apito final volta em instantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Avisa lá que o Enem tá chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação. Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, tamo junto. Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada para a universidade pelo SISU, ProUni e FIES. Faça os simulados no app MEC Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Oi, senhor Valdir, ouvi dizer que você trocou de transportadora? Troquei, dona Romilda. Agora, eu só transporto com a Braspress. Ué, e com a Braspress não ficou mais caro, não? Que nada. Com a Braspress eu pago um valor justo e ganho em segurança, eficiência e nos prazos de entrega. Ah, é? Mas é claro, a Braspress tem gerenciamento de riscos 24 horas, frota própria, entrega em todo o Brasil, o custo-benefício é imbatível. Ah, agora entendi porque a Braspress é referência, né? Pois é, dona Romilda, a Braspress tá no Brasil todo. São mais de 3.000 caminhões e tem até aviões de carga. Em São Paulo, ligue 2188-9000. De segunda a sexta, você tem um encontro marcado na Band TV. Por isso, eu, Cris Flores. Eu, Thiago Pascoaloto. E eu, Léo Dias. Estamos esperando você. Para levar informação, curiosidades. Contar tudo o que acontece no mundo dos famosos. E é claro que você não vai ficar de fora, né? Vem! Melhor da Tarde, de segunda a sexta, 2:30 da tarde, na Band TV e no Band Play. Na Bandeirantes, Minuto do Empreendedor. Olá, eu sou o Denis Bota, do Unidos pelo Pequeno, e começa agora o Minuto do Empreendedor. E essa semana a gente vai ter um papo diferente, ensinando para você como melhorar a sua comunicação visual, como melhorar a sua plataforma digital através do Canva. E essa semana a gente vai conversar com o Felipe Godoy, o líder de marketing do Canva no Brasil. Felipe, me conta o que o Canva planeja todo ano de inovação para entregar para o usuário.
quando a gente está falando de uma plataforma de tecnologia, a gente precisa estar sempre muito atualizado. Certo. E o Canva, 2 vezes por ano, traz novidades espetaculares. Geralmente abril e maio, e a outra que foi agora, final de outubro, onde a gente lançou muitas novidades relacionadas à inteligência artificial, vídeo. Então, para todo mundo que já conhece o Canva, já usa, não deixa de conferir tudo que a gente lançou dessa vez, porque vai tornar todo o processo de criação ainda mais fácil. Que esse é o nosso objetivo, é trazer o melhor do mercado para tornar a vida do empreendedor, de quem usa o Canva, mais fácil. E aí as pessoas encontram as novidades direto na plataforma ou em rede social? Direto na plataforma, você vai ter todas as novidades. A gente está criando uma comunicação para explicar essas ferramentas, mas a gente também vai ter essas ferramentas explicadas nas nossas redes sociais. Então, se você entrar no YouTube, os vídeos do Canva Brasil e também no nosso Instagram, que é o Canva Brasil. Minuto do Empreendedor. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h42 no apito final da Bandeirantes. Tempo e placar de jogo para Ceará Internacional. Fala aí, Pedro Coin. Vamos lá, Capri. 5 minutos do segundo tempo agora. O jogo segue 0-0. Lembrando sempre que Vina, jogador do Ceará, foi expulso aos 3 minutos da primeira etapa depois de uma entrada em Luiz Otávio do Internacional. Tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Sempre. Então, vamos lá, Michel Lopes. Gabarito do jogo. E sobe o hino do São Paulo. Nota do goleiro Rafael. Rafael, 6. Não teve culpa nos gols. Alan Franco. Alan Franco, 4. Tá bom. Rafael Tolói. 3. Tá piorando. Saiu para a entrada do Ferrarese. O Ferrarese tá numa péssima fase. Sem nota. Nossa. Sabino! O Sabino, se tivesse terminado 1-1, ele ganharia uma nota 6,5. Depois do drible que ele levou do Memphis e do golaço do Memphis, 2 pro Sabino. Não, que isso, Pretzel? Não, peraí. Só porque o rapaz tomou uma bola no meio das pernas, ficou de 4 no chão e viu o Memphis marcar um golaço, o senhor me dá nota 2 pra ele? Tu vai concordar comigo a respeito disso por causa desse lance. Tudo bem, eu acho que o Sabino, viu? O Sabino foi uma boa contratação do São Paulo. Era um zagueiro que pouca gente dava valor pra ele. O São Paulo recuperou o jogador. Por incrível que pareça, recuperou. E ele virou um zagueiro firme no São Paulo. Mas ele é um zagueiraço para ser titular do São Paulo? Não. E hoje o que aconteceu? Hoje aconteceu uma grande qualidade em cima de um zagueiro que não soube lidar com a bola. Então nota 2 pro Sabino, porque o gol do Memphis em cima dele foi humilhante. Foi constrangedor, né? Nossa, que bola. Se o nosso ouvinte não assistiu, depois assista. Golaço do Memphis. Ele humilhou o Sabino. Foi humilhante mesmo. O Sabino ficou constrangido ali ao tomar a bola no meio das pernas. Cédric Soares. 4. Alisson. Alisson, 5. Saiu para a entrada do Bobadilha. Não muito melhor, 5. Entrou 5 do segundo tempo porque o Alisson estava amarelado. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, 6. Primeiro tempo comum, melhorou demais o segundo tempo, 6. Pablo Maia. Pablo Maia, 5. Patrick. Patrick, 3. Saiu para a entrada do Tapia. Tapia, 7. Luciano. O Luciano praticamente, o Ulisses não falou o nome dele, né? Muito isolado no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando o São Paulo se organizou, ele acabou não aparecendo muito pro jogo. Então uma nota 4 pro Luciano. E ele costuma se dar bem contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas hoje foi despercebido. Exatamente, muito mais que discreto. Foi despercebido. Ferreirinha. Ferreira, 5. Ele
não vai conseguir marcar 10 gols, ô Preto, e fazer o Neto apresentar o programa de tanguinha? Faltam 4, né? Juventude... Não, 2... 4 jogos. 4 jogos. E 2 gols. 2 gols para 4 jogos. Juventude, aí tem... Depois do Juventude, quem é que o São Paulo pega? Pega o Vitória, o Inter e tem mais um jogo, hein? Fluminense no Rio. Então, nesses jogos aí, o Ferreira joga por 2 gols. Acho que não vai fazer, hein? Acho que não vai dar, não. Lembrando que São Paulo e Juventude, né, Capri, domingo na Vila Belmiro. Isso. Aí depois tem Fluminense e São Paulo no Maracanã, São Paulo e Inter no Morumbi, dia 3 de dezembro, e aí a última rodada o São Paulo contra o Vitória no Barradão. Ô, Ferreirinha, conversa com o Memphis lá, que o Memphis chegou a 10 gols hoje na temporada, jogando de vez em quando ainda, hein? Bate um papo com ele lá que ele explica como é que é o caminho. Nota do técnico Hernan Crespo. 4. Hoje não foi bem o Crespo, né? Tá pra dar o seguinte, né, Pretzel? Tá um monte de jogador fora aí, não é? Segue no departamento médico, né? Tudo bem, né, ô meu caro, mas dizer o seguinte, o ano que vem eu quero jogadores saudáveis. É um recado pra diretoria, perfeito? Agora, tu acha que o São Paulo vai ter condição financeira de contratar muito jogador? O próprio Muricy já falou aqui na rádio, né, ô Capri? Não vai dar, não. Vai ter que ser mais ou menos com esse elenco aí. Torcer pela recuperação do Lucas Moura completa. Não se sabe qual vai ser o futuro do Oscar, Provavelmente o Oscar não jogue, provavelmente, porque até o Rui Costa deixou no ar que vai ser reavaliado. Então, o São Paulo, ano que vem, ele vai ter um time competitivo, mas mais modesto do que o time desse ano, eu acho. Acho que mais modesto. Muito bem. Vamos mudar o hino, Michel. Sobe o hino do Timão. Campeão dos campeões. E a nota do goleiro Felipe Longo. Pouco exigido, né? E não teve culpa no gol, 6. Quase nem trabalhou o Felipe Longo, hein? E aí no gol a culpa não é dele, 6. João Pedro falhou nos 2 lances, no lance que originou o escanteio e também no gol do Tapia, né? Apesar do Gustavo Henrique ter dito que foi mérito do São Paulo. Mas o João Pedro é uma boa revelação do Corinthians. Mas hoje não foi bem, 5. O Gustavo Henrique não subiu nada. Não, o Gustavo Henrique foi atrapalhado, Capri, pelo Carrilho. E aí a bola era do João Pedro. E o João Pedro não consegue chegar. Então foi isso que aconteceu. O Gustavo Henrique vai, tromba com o Carrilho. E atrás dos dois está o Tapia, onde tinha que estar o João Pedro. Nota do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, 6,5. Angileri hoje, 5. Mateuzinho, 5. Martínez, 4. Eu não consigo gostar do Martínez, mas ele joga no Corinthians. Saiu para a entrada do André. André vai bem melhor. Com pouco tempo que ele teve, melhor. 5,5. Breno Bidon tomou um cartão bem cedo, né? Mas um comum Bidon, viu? Apesar dele ter tentado carregar o time do Corinthians para frente, ele não é um armador de fato, né? 5,5 pro Bidon. O pênalti foi nele? O pênalti foi nele. Foi nele. 5,5 pro Bidon. Pra mim foi pênalti, viu, Preto? Eu sei que você já aquele falou negócio, aí. Eu sei, eu mas te entendo. O Ferreirinha só vai nas costas do Bidon. Pois eu te entendo, assim, ó, na época que a gente começou a ver futebol, isso aí não seria pênalti. Hoje marcam. Mas é discutível, eu sempre coloco como debate. Charles entrou no lugar do Breno Bidon. Sem nota, entrou aos 45. Carrilho, discreto. Foi um jogador útil, mas bem discreto. Ele pegava a bola e só passava pro lado. 5,5. Foi embora para a entrada do Vitinho. O Vitinho entrou e foi o originário do terceiro gol do time do Corinthians. Acertou uma bola na trave. Por esse lance, 6,5. Matheus Bidu hoje, bem discreto hoje. Mesmo com liberdade para atacar, não teve tanto sucesso. 5,5. Gui Negão. Eu não teria tirado. Né? Eu também não. O Dorival tirou os 18 do segundo tempo. Foi um jogador que deu trabalho quando a bola chegou nele. Quase fez um gol no início do segundo tempo. Uma nota 6 pro Gui Negão. Não sei por que o Dorival tirou o Gui Negão.
não consegui entender. Mas entrou o Memphis Depay no lugar dele. Aí, 7,5. Não estava aparecendo muito no jogo, né? Entrou um pouco lento, mas aí faz um golaço e praticamente decidiu o jogo. Tanto que o Crespo falou. O Crespo repetiu o que eu falei assim que saiu o gol. O Corinthians ganhou o jogo. Foi o que ele falou. Quando nós tomamos o segundo gol, acabou o jogo. No nossa área de hoje, eu falei o seguinte: se o Memphis não começar o jogo, vai ser uma vergonha. Uma vergonha, a não ser que ele esteja machucado. Aí vem o Dorival na coletiva e diz: ele chegou ali reclamando de dores e tal. O departamento médico da Holanda falou com o nosso departamento médico, a gente fez testes. Bom, mas toda hora, ele jogou na segunda-feira. Chegou ontem ao Brasil. Não é possível. Põe o cara pra começar jogando. E depois tira no segundo tempo. Tem que usar mais o Memphis. O Memphis tem que jogar mais pelo Corinthians, Preto. Ele ganha muito. Eu também acho. Mas a cabeça de treinador, né, o Capri? Agora, o Gustavo Henrique deixou claro, né? Todo mundo sabe que nós estamos olhando bastante pro dia 10, que é o jogo contra o Cruzeiro, né? E outra fala do Dorival que me chamou a atenção foi sobre a integridade do grupo, né? Ele quis dizer assim que, pelo menos eu fiz essa leitura, que tem muitos problemas, mas o grupo está honrando a camisa. Provavelmente o salário esteja atrasado. Provavelmente, né? Essa problema com salário, com dinheiro. A fala do Dorival Júnior foi bem nesse sentido, assim, de que mesmo com as dificuldades, o grupo está honrando a camisa do Corinthians. Deve ser isso. Deve ser dinheiro atrasado, deve ser problema de estrutura. Uniforme. Deve faltar uniforme. O uniforme foi um negócio vergonhoso, né? E o episódio lá do jogo contra o Fluminense também, né? Impressionante. Os caras devem treinar com o uniforme rasgado, sabe? Essas coisas, né? Coisa bem varziana, porque o Corinthians tem se colocado nessa situação. Essa história que estourou essa semana de desvio de uniforme do Corinthians é uma vergonha. Uma vergonha. Mas tá bom, nota do Yuri Alberto. Yuri Alberto, 8. E o Romero que entrou no lugar dele? Sem nota, entrou aos 45 do segundo tempo. Nota do técnico Dorival Júnior. É uma estrela gigantesca, né? A torcida pode não gostar, certo? Ele, de repente, ele demora para fazer algumas mudanças. Hoje teve a questão do Memphis, mas com todos os problemas envolvidos do Corinthians, né? Por tudo que ele tem que administrar também, eu acho que o trabalho dele é bom. E tem uma Copa do Brasil para tentar ganhar, né? Para tentar ser campeão. Tem uma Copa do Brasil para tentar ganhar num torneio que ele já ganhou 3 vezes, por 3 times diferentes. Pelo Santos em 2010, pelo Flamengo em 2022 e pelo São Paulo em 2023. Quer dizer, ele é especialista na Copa do Brasil. Só o Mano Menezes tem 3 títulos de Copa do Brasil, como o Dorival Júnior. Então eu acho que o trabalho dele é bom e hoje ele ganhou. 3-1, apesar de algumas escolhas discutíveis, nota 7 para ele. É bom o trabalho dele. É bom. Ano passado, com o Ramon Dias, nessa época, o Corinthians ainda estava lutando para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Agora o Corinthians está garantido aí na Série A do Brasileiro e vai lutar pelo título da Copa do Brasil. Por falar em lutar, já vamos já saber aí de Ceará Internacional, mas antes a nota do árbitro Anderson Daronco, Pretzel. Olha, nós tivemos, eu contei as faltas aqui, eu sempre marco faltas, né? Nós tivemos 31 faltas no jogo, 17 cometidas pelo São Paulo, 14 pelo Corinthians. O cartão amarelo que ele deu pro Breno Bidon aos 10 minutos, correto. Depois ele deu um pro Cedric e um pro Alisson, corretos. E ele não picotou tanto o jogo como muita gente acredita que ele faz, né? Então, uma nota 6,5 pro Daronco. Não comprometeu no jogo. E o pênalti é aquele pênalti que a gente sabe que hoje muita gente está marcando. E ele marcou, foi no VAR e marcou. Eu também gostei da arbitragem do Daronco. Hoje não teve nada ali Ninguém pode reclamar do Anderson Daronco. O jogo hoje, correu bastante, né? Não ficou parado. Exatamente.
Tempo e placar do jogo lá na Arena Castelão para Ceará Internacional, Pedro Coin. Segue 0-0, Capri, 19 minutos do segundo tempo agora, e o Ceará voltou melhor para o segundo tempo, hein? Mudou o cenário do jogo, o Ceará agora pressiona o Internacional mesmo com 1 a menos. O Vina foi expulso com 3 minutos do primeiro tempo. Ô, Pretzel, o Inter não vai ganhar do Ceará com 1 a mais, Pretzel? Olha, tem que jogar, né? O jogo tá parelho. O jogo tá parelho. O Inter não tem muita criatividade, né? Um time sem muita confiança. Então é um jogo parelho. Bom, tem 25 minutos pelo menos aí para tentar chegar ao gol e dar uma aliviada nessa situação aí que também não é confortável para o Internacional. Bom, Pretzel, um bom descanso ao senhor, hein? O senhor vai, que sexta-feira, coisa linda, hein? Que beleza, hein? No Esporte em Debate estaremos livres, né? No Esporte em Debate, mas uma honra sempre. Sábado tem Palmeiras e Fluminense, estaremos juntos sempre. É isso aí, grande jogo, hein? Grande jogo, Palmeiras e Fluminense. Palmeiras não pode bobear, no mesmo horário o Flamengo vai estar jogando contra o Bragantino. E a gente vai transmitir o jogo do Palmeiras, claro, e de olho em todos os lances de Flamengo e Bragantino. E mais cedo tem a final da Copa Sul-Americana entre Lanús e Atlético Mineiro. Mais uma transmissão Bandeirantes. Valeu, Pretzel. Bom descanso a você e até sábado, hein? Uma honra. Um abração para todos e um bom final de feriado. Muito obrigado. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. São camarotes nos principais estádios do país. A Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Na Neoquímica Arena, conheça o Fiel Zone. No Allianz Parque, o Fan Zone. No Morumbi, o Camarote dos Ídolos. E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. Conheça a rede no endereço soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa. Opa, estão pedindo um pênalti ali, ô Pedro Coin, lá na Arena Castelão. O que é que tá acontecendo aí, hein? Carboneiro caiu na área, Carboneiro, atacante do Internacional, caiu na área do Ceará, mas o juiz já mandou seguir, Capri, segue o jogo, a bola já tá até no ataque do Ceará agora. O Carboneiro também tinha puxado a camisa ali do jogador do Ceará, né? Então não deu pra marcar o pênalti não, mas enfim, segue 0-0 Ceará e Internacional. Pedro Coin, logo mais 7h30 da noite estaremos juntos no Esporte em Debate, hein? Até lá. Até, Capri. É isso aí, a produção do apito final do Pedro Coin, com o Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica, o Alexandre Marques que está no nosso switcher. Fique ligado porque nessa sexta-feira vamos ter muita informação esportiva, muita informação do esporte para você que vai ficar ligado no complemento dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e de olho já também na 35ª que vem aí no fim de semana que está chegando. Tenham todos um bom final de quinta-feira. Quem está aproveitando aí, não é? Estamos vivendo um feriadinho, não é? Meio prolongado aí. Quem pôde emendar a sexta-feira está descansando um pouco mais, vai aproveitar esse feriadão. E quem está trabalhando, quem vai trabalhar nessa sexta-feira, um bom trabalho, boa sexta de produtividade a todos vocês. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.